Em meio a uma noite chuvosa, uma menina pobre surge desesperada em um hospital, implorando ajuda para salvar um bebê. Mas quando um homem rico e solitário se depara com aquela cena, algo dentro dele desperta de forma inexplicável. Naquele instante, uma simples súplica transforma não apenas um destino, mas 3 vidas para sempre, entrelaçadas pelo amor. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. São Paulo nunca pareceu tão hostil quanto naquela noite de inverno. A chuva castigava as ruas do Brás, transformando as calçadas em córregos improvisados. Os relâmpagos cortavam o céu, iluminando por breves segundos os rostos indiferentes que caminhavam apressados, protegidos por guarda-chuvas e capas. Em meio ao temporal, uma jovem corria descalça, com os pés machucados pelas pedras e cacos de vidro que não podia enxergar. Seu vestido fino e desbotado estava completamente encharcado, colado ao corpo magro. Mas não era com seu próprio bem-estar que Raíssa se preocupava. Nos braços, ela carregava um embrulho precioso, protegendo-o com o próprio corpo contra a fúria da tempestade. "Por favor, alguém me ajude", suplicava, com o sotaque nordestino denunciando suas origens, enquanto tentava aproximar-se das pessoas que passavam. "É só um bebê, ele está muito doente." Raíssa tinha apenas 17 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem já conhecera muitas dificuldades. Havia chegado a São Paulo 6 meses antes, trazendo apenas a roupa do corpo e sonhos grandes demais para quem vinha de um pequeno povoado no sertão pernambucano. A cidade grande, que prometia oportunidades, mostrou-se mais cruel do que ela poderia imaginar. O pequeno Mateus, de apenas 10 meses, ardia em febre. Sua respiração estava fraca, e o corpo que antes era quente demais por causa da febre, agora estava estranhamente frio. Raíssa sabia que algo muito grave estava acontecendo. Durante 3 dias, ela tentou baixar a febre do bebê com os poucos recursos que tinha, mas nada funcionou. Sem dinheiro para remédios e sem documentos para procurar um hospital público, ela finalmente tomou a decisão desesperada de implorar por ajuda. "Senhora, por favor, ele vai ficar muito mal se não for atendido." Raíssa tentou segurar o braço de uma mulher elegante que passava, mas esta se desvencilhou com um gesto brusco. "Sai de perto. Vai procurar o conselho tutelar", respondeu a mulher, afastando-se rapidamente. As lágrimas se misturavam à chuva no rosto de Raíssa. Por um momento, ela sentiu as pernas fraquejarem. Estava há 2 dias sem comer direito, dando prioridade ao leite que comprava para Mateus com o dinheiro que conseguia lavando para-brisas nos semáforos. Desesperada, Raíssa avistou as luzes do Hospital Samaritano, um dos mais caros e exclusivos da capital paulista. Ela sabia que ali não seria bem-vinda, mas também sabia que não tinha mais opções. Com as últimas forças, subiu os degraus da entrada luxuosa, onde um segurança uniformizado já observava com desconfiança. "Não pode ficar aqui, menina. Este é um hospital particular", disse o homem bloqueando sua passagem. "Por favor, moço, olha o estado dele." Raíssa descobriu um pouco o rosto do bebê. "Ele está muito mal, não está respirando direito. Sem convênio ou dinheiro, não posso deixar entrar. Tem um posto de saúde a 5 quilômetros daqui." 5 quilômetros? Raíssa soluçou. "Ele não vai aguentar, pelo amor de Deus." Nesse momento, um carro preto, grande e imponente, parou na entrada do hospital. O motorista rapidamente saiu para abrir o guarda-chuva e a porta do passageiro. Um homem alto, de aproximadamente 45 anos, emergiu do veículo. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro. Seu rosto exibia sinais de cansaço, mas havia algo em sua postura que inspirava respeito imediato. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Eduardo Monteiro, notando a comoção na entrada. "Nada, Dr. Monteiro. Só uma menina de rua que já está de saída", respondeu o segurança, tentando afastar Raíssa. Eduardo Monteiro era um dos mais respeitados empresários de São Paulo, dono de uma rede de hospitais e laboratórios farmacêuticos. Era conhecido tanto por sua competência nos negócios, quanto por seu temperamento reservado. Desde a tragédia que abalara sua vida 5 anos antes, pouco sorria e raramente se envolvia em assuntos que não fossem relacionados ao trabalho. Estava prestes a entrar no hospital quando ouviu o choro fraco do bebê. Algo naquele som o fez parar. Virou-se e viu Raíssa completamente molhada, segurando o pequeno embrulho contra o peito. "Espere", disse Eduardo, aproximando-se da jovem. "Deixe-me ver." Raíssa,
Tremendo de frio e medo, descobriu o rosto do bebê. Eduardo sentiu algo estranho ao olhar para aquela criança. Uma sensação que não conseguia explicar, como se já o conhecesse. "Quanto tempo ele está assim?" perguntou, tocando a testa do bebê. 3 dias com febre, doutor. Hoje ficou pior, tá gelado e quase não respira, respondeu Raíssa, a voz embargada. Sem dizer mais nada, Eduardo pegou o bebê dos braços de Raíssa e entrou no hospital, ordenando: "Chame a doutora Lúcia imediatamente. Emergência pediátrica. Quero a melhor equipe disponível. Esta criança precisa de atendimento agora." O segurança e a recepcionista se entreolharam, surpresos com a atitude do sempre distante doutor Monteiro. Raíssa tentou seguir, mas suas pernas finalmente cederam e ela caiu no chão do saguão. "A menina também precisa de cuidados", acrescentou Eduardo, ao ver Raíssa desmaiar. Em poucos minutos o hospital entrou em ação. Mateus foi levado para a UTI pediátrica, enquanto Raíssa recebia soro e alimentos. Eduardo permaneceu no corredor, observando pelo vidro os médicos trabalhando no pequeno paciente. "O que está acontecendo comigo?" murmurou para si mesmo, sentindo uma angústia que não experimentava há anos. A doutora Lúcia, uma pediatra de meia-idade com vasta experiência, saiu da sala após estabilizar o bebê. "Ele está com pneumonia grave, desnutrição e desidratação", informou a médica. "Se tivesse chegado algumas horas mais tarde, provavelmente não teríamos conseguido salvá-lo. Ainda não está fora de perigo, mas os sinais vitais estão melhorando. Faça tudo o que for necessário, não se preocupe com custos", respondeu Eduardo. "E a mãe? Precisamos de informações sobre a criança, histórico de saúde, vacinas. Não sei se ela é a mãe. Vou conversar com ela assim que estiver consciente." Eduardo foi até o quarto onde Raíssa estava sendo atendida. A jovem havia tomado banho, vestia uma camisola do hospital e parecia ainda mais jovem e vulnerável. Seus olhos, porém, continham uma força que impressionou Eduardo. "Como está Mateus?" Foi a primeira pergunta de Raíssa ao vê-lo. "Estável. Os médicos estão cuidando dele", respondeu Eduardo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Você é a mãe dele?" Raíssa baixou os olhos. "Não, senhor, mas cuido dele como se fosse meu filho." "Então, quem são os pais dele? De onde vocês vieram?" Raíssa hesitou, apertando o lençol entre os dedos. Eduardo percebeu seu nervosismo. "Não precisa ter medo. Não vou fazer mal a vocês. Só quero entender a situação para ajudar da melhor forma. O senhor não vai chamar o conselho tutelar? Não vai tirar ele de mim?" perguntou Raíssa com os olhos marejados. Eduardo sentiu-se tocado pela preocupação genuína da menina. "Não farei nada sem conversarmos antes. Prometo, mas preciso saber a verdade para poder ajudar." Raíssa respirou fundo e começou a falar. "Eu vim de Caruaru, em Pernambuco, faz 6 meses. Vim trabalhar como doméstica na casa de uma família que conhecia minha tia. Mas quando cheguei, descobri que a vaga já tinha sido preenchida." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Raíssa. "Não tinha dinheiro para voltar. Fiquei dormindo na rodoviária, depois nas ruas. Consegui uns bicos lavando para-brisas, catando latinhas. Foi quando conheci seu Severino." Eduardo notou como o corpo de Raíssa tensionou ao mencionar esse nome. "Ele me ofereceu um lugar para ficar, um quartinho nos fundos da oficina dele, em troca de limpar o local e fazer comida. Foi lá que encontrei Mateus há 2 meses." "Encontrou? Como assim?" "Seu Severino apareceu uma noite com o bebê. Disse que era filho de uma prima que não podia criar. Me pediu para cuidar dele por uns dias. Os dias viraram semanas. Mateus estava sempre magrinho, chorando muito. Eu dava o melhor que podia, mas seu Severino não deixava eu levar ele no médico, dizia que não podia chamar atenção." "Por quê?" questionou Eduardo, cada vez mais intrigado. "Não sei direito, doutor. Só sei que na semana passada ouvi ele falando no telefone sobre vender o bebê. Fiquei com medo e fugi com Mateus. Estamos escondidos há 5 dias, dormindo num abrigo da igreja São Judas. Foi lá que Mateus começou a ficar doente." Eduardo tentava processar todas aquelas informações. A história parecia absurda, mas algo em seu íntimo dizia que a menina falava a verdade. "Você fez certo em proteger o bebê, Raíssa. Descanse agora. Prometo que vou resolver essa situação." Quando saiu do quarto, Eduardo pediu à sua assistente que chamasse Carlos Rocha, seu advogado pessoal e amigo de longa data. Precisava entender melhor aquela história e, principalmente, descobrir por que sentia uma conexão tão forte com aquele bebê desconhecido. Voltou à UTI e ficou observando Mateus, que agora respirava com a ajuda de aparelhos. Foi quando a enfermeira abriu a camisola do bebê
para trocar os eletrodos que Eduardo viu algo que fez seu coração parar. Uma pequena marca de nascença na forma de meia-lua, no ombro direito da criança. Exatamente igual à marca que seu filho Gabriel tinha. Eduardo Monteiro sentiu as pernas fraquejarem ao ver aquela marca tão familiar. Precisou se apoiar na parede para não cair. A enfermeira, notando sua palidez repentina, aproximou-se preocupada. "O senhor está bem, doutor Monteiro? Precisa de um copo d'água?" Eduardo respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Aquela marca de nascença. Pode me mostrar novamente?" A enfermeira, um pouco confusa, descobriu novamente o ombro do pequeno Mateus, revelando a marca em forma de meia-lua. "É comum, sabe? Muitas crianças nascem com manchas assim", comentou ela, sem entender o impacto daquilo. Eduardo apenas assentiu, incapaz de explicar o turbilhão de pensamentos que invadia sua mente. 5 anos atrás, sua vida havia sido completamente destruída quando seu filho Gabriel, de apenas 6 meses, desapareceu misteriosamente da casa de praia da família em Ubatuba. A babá responsável pela criança foi encontrada desacordada e o bebê havia sumido sem deixar rastros. A polícia investigou durante meses, seguindo todas as pistas possíveis. A teoria principal era que o bebê havia sido levado por uma quadrilha especializada em adoções ilegais. Eduardo e sua esposa, Beatriz, nunca se recuperaram do trauma. 2 anos após o desaparecimento, sem notícias do filho e consumida pela depressão, Beatriz decidiu se afastar. Mudou-se para Portugal, onde tinha família, deixando Eduardo sozinho com suas empresas e seu luto silencioso. Agora, diante daquela marca idêntica à do filho, Eduardo sentia uma esperança que não ousava nomear. Seria possível, depois de tanto tempo? Ou seria apenas uma cruel coincidência? "Vou precisar de exames completos dessa criança", disse a enfermeira, recuperando a compostura. "Tipo sanguíneo, DNA, tudo o que pudermos fazer." "Mas, doutor, precisamos da autorização dos pais ou responsáveis legais para..." "Eu me responsabilizo", interrompeu Eduardo. "Essa menina que o trouxe não é a mãe, e pelo que entendi, a criança pode estar em situação de abandono ou algo pior. Vou acionar meu advogado para cuidar das questões legais." Nesse momento, Carlos Rocha chegou ao hospital. Alto, de pele negra e cabelos grisalhos, Carlos era conhecido por sua inteligência afiada e por sua ética inabalável. Advogado respeitado em São Paulo, especialista em direito familiar, ele também era o único em quem Eduardo confiava plenamente. "O que aconteceu, Eduardo?" "Sua assistente disse que era urgente", perguntou Carlos, notando a expressão perturbada do amigo. Eduardo o levou para uma sala privativa e, sem rodeios, contou tudo: o encontro com Raíssa, a história sobre Severino e, principalmente, a marca de nascença idêntica à de Gabriel. Carlos ouviu atentamente, sem interromper. Quando Eduardo terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, ponderando. "Eduardo, não quero destruir suas esperanças, mas precisamos ser racionais aqui", disse finalmente. "Coincidências acontecem. Muitas crianças têm marcas de nascença semelhantes." "Eu sei, Carlos. Acredite, ninguém me alertou mais sobre falsas esperanças do que eu mesmo nesses 5 anos. Mas preciso ter certeza. Se houver a mínima possibilidade..." Carlos assentiu compreensivo. "Vamos fazer o seguinte. Vou preparar os documentos necessários para uma guarda temporária da criança, alegando situação de risco. Isso nos dará tempo para investigar melhor e realizar os exames que você quer. Também vamos precisar de mais informações sobre essa tal de Raíssa e principalmente sobre esse Severino." "Obrigado, Carlos. Sabia que podia contar com você." "Eduardo, só mais uma coisa", acrescentou Carlos sério. "Vá com calma. Essa menina, Raíssa, parece ter arriscado muito para proteger essa criança. Seja qual for a verdade, ela merece respeito e gratidão." Eduardo concordou e voltou para o quarto onde Raíssa descansava. A menina estava acordada, olhando ansiosamente para a porta. "Como está Mateus? Posso vê-lo?" Zé perguntou imediatamente ao ver Eduardo. "Ele está melhor, os medicamentos estão fazendo efeito", respondeu Eduardo, sentando-se ao lado dela. "Raíssa, preciso fazer algumas perguntas mais detalhadas, se você se sentir bem para isso." Raíssa assentiu, apreensiva. "Esse Severino, você sabe o nome completo dele? Endereço exato? Qualquer informação pode ser útil." "Severino Farias. A oficina dele fica na Muca, perto do viaduto. Todo mundo conhece por lá. Ele conserta carros, mas faz outros serviços também." Raíssa hesitou. "Que tipo de serviços?"
Coisas que não parecem muito certas. Sempre tem gente estranha indo lá, conversando baixinho. Uma vez vi ele guardando documentos que pareciam falsos, com fotos de pessoas diferentes. Eduardo e Carlos trocaram olhares significativos. A descrição correspondia a alguém envolvido com atividades ilícitas, possivelmente falsificação de documentos. E sobre Mateus, Severino nunca comentou nada sobre a família dele, sobre como o conseguiu. Raíssa franziu a testa, fazendo um esforço para lembrar. Uma vez, quando ele bebeu muito, falou algo sobre aquele trabalho no litoral que rendeu bem. Disse que pegou o pacote sem problemas, mas a mulher deu trabalho. Não entendi direito na época, mas achei estranho. Eduardo sentiu um calafrio. Seu filho havia desaparecido em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A babá havia sido agredida. As peças começavam a se encaixar. E sobre a marca de nascença de Mateus, você notou? A manchinha na forma de lua? Sim, achei bonita. Parece uma lua crescente, respondeu Raíssa com um pequeno sorriso. Por quê? Tem algo de errado com ela? Não, nada de errado. Eduardo tentou manter a voz firme. Só estamos coletando todas as informações possíveis. Nesse momento, a doutora Lúcia entrou no quarto. Doutor Monteiro, o bebê está respondendo bem ao tratamento. A febre cedeu e os níveis de oxigenação estão melhorando. Ainda precisará ficar na UTI por pelo menos 48 horas, mas o quadro é promissor. Raíssa deixou escapar um suspiro de alívio, e lágrimas de gratidão brotaram em seus olhos. Obrigada, doutora, obrigada mesmo, disse emocionada. Você cuidou bem dele, menina, respondeu a médica com um sorriso gentil. Se não tivesse buscado ajuda a tempo, a história poderia ser diferente. Depois que a médica saiu, Eduardo voltou-se para Raíssa. Você precisa descansar. Ficaremos de olho em Mateus. Não se preocupe com nada agora. Mas e se seu Severino aparecer? Perguntou Raíssa, o medo evidente em sua voz. Ele tem contatos, conhece muita gente. E se descobrir que estamos aqui? Este hospital tem segurança reforçada e ninguém entrará sem autorização, garantiu Eduardo. Além disso, colocarei guardas particulares na porta do quarto de Mateus e do seu. Prometo que vocês estarão seguros. Após deixar Raíssa mais tranquila, Eduardo foi com Carlos para seu escritório no hospital. Ele havia convertido uma sala em um espaço de trabalho pessoal para as longas horas que passava na administração. Precisamos investigar esse Severino imediatamente, disse Eduardo. Vou contratar o melhor detetive particular de São Paulo. Quero tudo sobre ele. Passado, negócios, contatos, movimentação financeira. Especialmente qualquer coisa relacionada ao desaparecimento de Gabriel. Já estou providenciando, respondeu Carlos digitando em seu celular. Conheço o Renato Silveira, ex-policial federal, agora investigador particular. Discreto e eficiente. Ele pode começar amanhã mesmo. Ótimo. E quanto aos exames de DNA? Precisaremos de uma ordem judicial para comparar com o seu DNA, já que não há vínculo legal estabelecido. Mas podemos iniciar a coleta do material da criança, com base na alegação de buscar identificar seus verdadeiros pais, dada a situação de possível abandono. Eduardo assentiu, grato pela eficiência do amigo. Seu celular tocou, mostrando o número de sua assistente. Eduardo, desculpe incomodar tão tarde, mas há um homem aqui na recepção do hospital procurando por uma menina chamada Raíssa e um bebê. Ele está bastante alterado, dizendo que são sua sobrinha e sobrinho neto. O coração de Eduardo acelerou. Qual o nome dele? Severino Farias. Devo deixá-lo subir? De jeito nenhum. Diga que não temos nenhum paciente com esses nomes. Que avise a segurança para reforçar todos os acessos. Esse homem não deve entrar no hospital sob nenhuma circunstância. Eduardo desligou e olhou para Carlos, que já havia entendido a situação. Ele está aqui. Severino. Como soube tão rápido? Talvez Raíssa tenha sido vista entrando no hospital por alguém conhecido dele, sugeriu Carlos. Ou talvez ele a estivesse seguindo. O importante agora é garantir a segurança dela e do bebê. Eduardo imediatamente ordenou que Raíssa fosse transferida para um quarto privativo no último andar, onde ficavam as suítes presidenciais do hospital. Também reforçou a segurança na UTI pediátrica, orientando que ninguém, além da equipe médica autorizada, tivesse acesso a Mateus. Enquanto os arranjos eram feitos, Eduardo foi até a recepção mantendo-se fora da vista, para observar Severino. O homem parecia furioso por ser impedido de entrar. Era um sujeito de meia-idade, corpulento, com uma cicatriz que cortava sua sobrancelha direita. Vestia roupas simples,
mas tinha um relógio que parecia caro demais para seu padrão aparente. "É minha família", gritava ele para a recepcionista. "Tenho o direito de vê-los." "Senhor, já informei que não temos pacientes registrados com esses nomes", repetia a funcionária, visivelmente nervosa. "Vocês vão se arrepender de mentir para mim", ameaçou Severino, antes de sair abruptamente. Eduardo sentiu um calafrio ao ver o homem partir. Havia algo em seus olhos, uma crueldade fria que confirmava suas suspeitas. Esse não era um tio preocupado, mas alguém perigoso e determinado. Voltando ao seu escritório, Eduardo encontrou Carlos terminando uma ligação. "Renato já está a caminho. Ele vai começar a seguir Severino ainda hoje. Também pedi que verificasse os antecedentes dele e qualquer conexão possível com o desaparecimento de Gabriel." Eduardo olhou pela janela, observando a cidade iluminada. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado, refletindo a tempestade emocional que se passava dentro dele. "Depois de 5 anos sem nenhuma pista, sem nenhuma esperança real", murmurou Eduardo. "E agora, de repente, tudo isso. Tenho medo de acreditar, Carlos. Medo de me iludir novamente." Carlos colocou a mão no ombro do amigo. "Eu sei, mas desta vez temos algo concreto para seguir. A marca de nascença, as coincidências, esse Severino aparecendo tão rapidamente. Há algo real aqui, Eduardo. Precisamos descobrir a verdade, seja ela qual for." Eduardo assentiu, tentando controlar a emoção que ameaçava dominá-lo. Se aquele bebê realmente fosse Gabriel, seu filho perdido, como explicar os 5 anos de separação? O que teria acontecido durante todo esse tempo? E mais importante, como provar legalmente que a criança era sua, sem colocar Mateus ou Raíssa em risco? "Uma coisa de cada vez", disse para si mesmo. "Primeiro, vamos garantir que Mateus se recupere completamente. Depois cuidamos do resto." No andar de cima, Raíssa observava a cidade pela janela do quarto luxuoso para onde fora transferida. Nunca havia estado em um lugar tão bonito e confortável. A cama era macia como nuvens, e o banheiro tinha uma banheira enorme. Parecia um sonho, mas ela sabia que a realidade estava logo ali, esperando para acordá-la. Seu pensamento estava em Mateus. Desde que o encontrara na oficina de Severino, algo em seu coração dizia que aquela criança precisava dela. Nos 2 meses em que cuidou dele, havia se apegado como se fosse seu próprio irmão. A ideia de que Severino pudesse levá-lo embora novamente a aterrorizava. Mas havia também aquele homem, Eduardo Monteiro. Algo em seus olhos quando olhava para Mateus parecia diferente. Não era apenas compaixão ou preocupação. Era algo mais profundo, mais pessoal. "O que vai acontecer com a gente agora?", pensava Raíssa, enquanto o sono finalmente a vencia, após tantas noites em claro cuidando de Mateus. Pela primeira vez em semanas, ela dormiu profundamente, sem pesadelos, sem o medo constante de ser encontrada. Enquanto isso, no corredor da UTI pediátrica, Eduardo permanecia sentado, observando pelo vidro o pequeno ser que poderia ser seu filho perdido. Todas as dúvidas, toda a dor acumulada nos últimos 5 anos, toda a solidão que o consumia desde que Beatriz partira, tudo parecia encontrar um ponto de convergência naquele momento. "Se for você, meu filho, juro que nada nem ninguém nos separará novamente", prometeu em silêncio, enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a iluminar o horizonte de São Paulo. Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Raíssa já desperta, observando pela janela o despertar caótico de São Paulo. Embora estivesse no luxuoso quarto do hospital há apenas algumas horas, sentia-se inquieta, ansiosa para ver Mateus. As roupas que lhe haviam fornecido, calça jeans, camiseta e tênis, todas novas, pareciam estranhas depois de tanto tempo vestindo apenas o que conseguia nas doações. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era a doutora Lúcia, acompanhada de uma enfermeira. "Bom dia, Raíssa. Como se sente?", perguntou a médica, enquanto checava a prancheta com os resultados dos exames. "Estou bem, doutora. Posso ver o Mateus agora?" A médica sorriu compreensiva. "Sim, ele está estável e foi transferido para um quarto particular. Vou levá-la até lá." No caminho, Lúcia explicou que o bebê havia respondido muito bem aos antibióticos e que a febre estava controlada. A pneumonia ainda exigia cuidados, mas o pior já havia passado. "Ele é forte", comentou a médica. "Muitas crianças não teriam resistido tanto tempo nessas condições. Você fez um bom trabalho cuidando dele, Raíssa." A jovem baixou os olhos emocionada. "Fiz o que pude, mas sei que não foi suficiente. Não se culpe. Nas circunstâncias em que estavam,
Você fez mais do que muita gente faria. Quando entraram no quarto, Raíssa correu para o berço onde Mateus repousava. O bebê parecia outra criança. As bochechas antes pálidas agora exibiam uma cor saudável, e ele dormia tranquilamente, livre da dor que o atormentara nos últimos dias. Mateus, sussurrou Raíssa, tocando suavemente a mãozinha do bebê. Como se reconhecesse a voz familiar, o pequeno abriu os olhos e, ao ver Raíssa, sorriu. Um sorriso ainda fraco, mas que iluminou o quarto inteiro. Balbuciou ele, estendendo os bracinhos na direção da menina. Raíssa não conseguiu conter as lágrimas. Desde que começara a cuidar de Mateus, ouvia-o tentar dizer seu nome, mas nunca com tanta clareza. Ele me reconheceu, exclamou, olhando para a médica. Claro que sim, respondeu Lúcia, sorrindo. O vínculo entre vocês é muito forte. Isso é fundamental para a recuperação dele. Nesse momento, Eduardo entrou no quarto. Havia passado a noite no hospital, alternando entre seu escritório e a UTI. Parecia cansado, mas seus olhos brilharam ao ver o bebê acordado. Como ele está? Perguntou, aproximando-se do berço. Melhorando rapidamente, respondeu a doutora. As próximas 24 horas serão decisivas, mas estou otimista. Eduardo observou a interação entre Raíssa e Mateus, notando o carinho genuíno entre eles. Por um momento, sentiu uma pontada de ciúme, pensando que, se aquele bebê realmente fosse Gabriel, Raíssa havia passado mais tempo com ele nos últimos meses do que ele próprio em toda a vida do filho. Raíssa, depois que você terminar de ver Mateus, gostaria de conversar com você no meu escritório, disse Eduardo. Há algumas coisas importantes que precisamos discutir. A menina assentiu, apreensiva. Durante toda a sua vida, aprendera que conversar com pessoas em posição de autoridade raramente significava algo bom. Uma hora depois, Raíssa entrou no escritório de Eduardo. O ambiente elegante, com livros alinhados em estantes de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade, intimidou-a ainda mais. Sente-se, por favor, convidou Eduardo, indicando uma poltrona confortável. Aceita um chá, um café? Não, obrigada, senhor, respondeu Raíssa, sentando-se na ponta da poltrona, como se estivesse pronta para levantar e correr a qualquer momento. Eduardo notou seu desconforto e tentou aliviar a tensão. Raíssa, antes de tudo, quero agradecer o que você fez por Mateus. Seu cuidado e coragem salvaram a vida dele. A menina pareceu surpresa com o agradecimento. Não precisa agradecer, doutor. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Raíssa. O que você fez foi extraordinário. Muitas pessoas teriam abandonado uma criança doente para se proteger, especialmente nas condições difíceis em que você vivia. Eduardo fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Preciso lhe contar algo importante, algo que pode explicar meu interesse especial por Mateus. Com a voz embargada pela emoção contida, Eduardo relatou a história do desaparecimento de Gabriel, 5 anos antes, e a marca de nascença idêntica que notara em Mateus. Você acha que Mateus é seu filho? Perguntou Raíssa incrédula. Há essa possibilidade. A marca de nascença é muito específica, e as circunstâncias que você descreveu sobre como Severino apareceu com o bebê são, no mínimo, suspeitas. Mas, se for verdade, por que ele só apareceu com Mateus agora? Onde ele esteve esses anos todos? Era uma pergunta que também atormentava Eduardo. Não sei. Talvez tenha passado por várias pessoas. Talvez Severino o tenha mantido escondido por algum motivo. É isso que estamos tentando descobrir. Raíssa permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando aquela informação surpreendente. Finalmente perguntou: e o que vai acontecer comigo e com Mateus agora? Solicitei a guarda temporária de vocês dois alegando situação de risco, explicou Eduardo. Meu advogado está cuidando disso. Enquanto isso, realizaremos um teste de DNA para confirmar se Mateus é realmente Gabriel. E se for? A voz de Raíssa tremeu. Você vai levá-lo embora? Eduardo notou o medo nos olhos da menina. Raíssa, se Mateus for meu filho, sim, ele virá morar comigo. Mas isso não significa que você não fará mais parte da vida dele. Na verdade, quero propor algo a você. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade por um momento antes de continuar. Você precisa de um lar, de educação, de oportunidades. E, mais importante, você e Mateus desenvolveram um vínculo especial. Não quero separá-los. Por isso, se você aceitar, gostaria que viesse morar em minha casa também. Raíssa arregalou os olhos incrédula. Morar na sua casa? Como...
Como o quê? Como parte da família, respondeu Eduardo com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Você cuidou do meu filho quando eu não pude. Isso cria um laço que não pode ser ignorado. A menina baixou o olhar confusa. Eu não sei. É muita coisa para processar. E se seu Severino vier atrás de nós? Não se preocupe com ele. Estamos investigando Severino. E se ele estiver envolvido no desaparecimento de Gabriel, será responsabilizado legalmente. Além disso, minha casa tem segurança reforçada. Vocês estarão protegidos lá. Nesse momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Renato Silveira, o investigador. Eduardo, preciso vê-lo imediatamente. Descobri algumas coisas sobre Severino Farias que você precisa saber. Estou no hospital, pode vir para cá? Respondeu Eduardo. Estou a caminho, chego em 20 minutos. Enquanto esperavam, Eduardo levou Raíssa para conhecer a ala pediátrica do hospital. Mostrou a ela como o lugar era seguro e como as crianças recebiam os melhores cuidados possíveis. Foi por isso que construí este hospital, explicou. Sempre acreditei que toda criança merece acesso à saúde de qualidade, independentemente da condição financeira dos pais. Raíssa ouvia atentamente, impressionada com a preocupação genuína de Eduardo. Era difícil conciliar a imagem do poderoso empresário com o homem gentil que caminhava ao seu lado, cumprimentando pacientes e funcionários. Quando voltaram ao escritório, Renato Silveira já os aguardava. Era um homem de meia idade com postura militar e olhar perspicaz. Eduardo fez as apresentações e pediu que Raíssa ficasse para a conversa, já que ela era peça fundamental na história. O que descobriu, Renato? Perguntou Eduardo assim que todos se acomodaram. Bastante coisa considerando o pouco tempo, respondeu o investigador abrindo uma pasta. Severino Farias, 52 anos, natural de Recife. Tem antecedentes por estelionato, falsificação de documentos e receptação de produtos roubados. Passou 3 anos na prisão e saiu em 2018. Desde então mantém uma oficina mecânica na Muca, que serve como fachada para atividades ilícitas. Raíssa assentiu, confirmando a informação. Entre suas atividades conhecidas está a falsificação de documentos para imigrantes ilegais e... Renato hesitou, olhando para Raíssa. Intermediação de adoções ilegais. Eduardo sentiu o coração acelerar. Adoções ilegais? Sim, ele tem conexões com uma rede que fornece bebês para casais dispostos a pagar bem, sem passar pelos trâmites legais. Consegui essa informação através de um informante que trabalhou com ele no passado. E há alguma conexão com o desaparecimento de Gabriel? Perguntou Eduardo, ansioso. Ainda estou investigando. Mas há um dado interessante. Em 2020, Severino adquiriu um carro novo e reformou sua casa, aparentemente sem ter nenhuma fonte de renda que justificasse essas aquisições. Isso foi logo após o desaparecimento de Gabriel. Raíssa, que ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. Lembro que seu Severino sempre falava de um trabalho grande que tinha feito, que deu muito dinheiro. Disse que foi arriscado, mas valeu a pena. Eduardo e Renato trocaram olhares significativos. Há mais uma coisa, continuou o investigador. Severino costuma frequentar bares na Zona Leste. Ontem à noite, depois de sair do hospital, ele foi a um desses lugares e estava furioso. Segundo meu informante, ele disse que aquele moleque vale uma fortuna e que não vai deixar ninguém tirar o que é dele. Ele estava falando de Mateus, murmurou Raíssa, assustada. Provavelmente, concordou Renato. O que não sabemos é por que ele considera o bebê tão valioso. Se for realmente seu filho, Eduardo, talvez Severino soubesse disso o tempo todo e estivesse guardando a criança para algum tipo de extorsão no futuro. Eduardo sentiu uma onda de raiva ao imaginar seu filho sendo usado como mercadoria. Respirou fundo, tentando manter a calma. O que fazemos agora? Continuo monitorando Severino, mas precisamos ser cautelosos. Ele tem conexões perigosas e, pelo que pude observar, está determinado a recuperar o bebê. Recomendo que reforcem a segurança aqui no hospital e que preparem um local seguro para levar a criança quando receber alta. Minha casa em Alphaville tem segurança máxima, respondeu Eduardo. Levarei os dois para lá assim que Mateus estiver em condições. Após a saída de Renato, Eduardo percebeu que Raíssa estava pálida e trêmula. Você está bem? Perguntou preocupado. Estou com medo, admitiu a menina. Nunca imaginei que Mateus pudesse ser tão importante. Achei que seu Severino o queria de volta apenas para me punir por ter fugido. Eduardo sentou-se ao lado dela e, hesitante, colocou a mão em seu ombro.
Não vou deixar que nada aconteça a vocês, Raíssa. Prometo. Naquela noite, enquanto Raíssa dormia no quarto ao lado do de Mateus, Eduardo permaneceu acordado, pensando em tudo o que havia descoberto. A possibilidade de que aquele bebê fosse realmente Gabriel parecia cada vez mais real, e isso o enchia tanto de esperança quanto de medo. Pegou o celular e, após hesitar por alguns momentos, discou um número que não chamava há mais de um ano. Beatriz, é Eduardo. Desculpe ligar tão tarde, mas aconteceu algo que você precisa saber. Do outro lado da linha, a voz de sua ex-esposa soou surpresa. Eduardo? O que houve? Beatriz, acho que encontrei Gabriel. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Eduardo podia ouvir o próprio coração batendo. Finalmente, com a voz embargada, Beatriz respondeu. Estou no primeiro voo para São Paulo. Na manhã seguinte, Raíssa acordou sobressaltada. Havia sonhado com Severino, um sonho perturbador em que ele arrancava Mateus de seus braços. Correu para o quarto ao lado e suspirou aliviada ao ver o bebê dormindo tranquilamente. Uma enfermeira entrou com o café da manhã. Bom dia, Raíssa. O doutor Eduardo pediu para avisar que passará aqui em 1 hora. Tem novidades para você. Raíssa assentiu, imaginando que tipo de novidades seriam. Enquanto tomava café, observava Mateus dormindo. Seria ele realmente o filho perdido de Eduardo Monteiro? E se fosse, o que aconteceria com ela? Apesar das promessas de Eduardo, era difícil acreditar que um homem tão rico e poderoso quisesse uma menina de rua, sem estudos e sem família, morando em sua casa. Exatamente 1 hora depois, Eduardo chegou. Parecia mais animado do que no dia anterior. Boas notícias, Raíssa. O juiz concedeu a guarda temporária de Mateus para mim, baseado nas evidências de negligência e possível risco apresentado por Severino. Você também ficará sob minha responsabilidade, já que é menor de idade e está em situação de vulnerabilidade. Isso é bom, não é? Perguntou Raíssa, incerta. Sim, é ótimo. Significa que podemos levar Mateus para casa assim que ele receber alta, provavelmente amanhã, e você virá conosco. Eduardo fez uma pausa antes de continuar. Há mais uma coisa. Beatriz, minha ex-esposa e mãe de Gabriel, está chegando hoje de Portugal. Ela quer conhecer você e ver Mateus. Raíssa sentiu um nó no estômago. Uma coisa era lidar com Eduardo, que apesar de imponente tinha se mostrado gentil e compreensivo. Outra completamente diferente era enfrentar a mãe da criança. Ela está brava comigo? Perguntou hesitante. Eduardo sorriu, comovido com a preocupação da menina. Não, Raíssa, por que estaria? Você salvou a vida de Mateus. Se ele for realmente Gabriel, Beatriz só terá motivos para ser eternamente grata a você. Raíssa não parecia convencida. Mas eu não cuidei bem dele. Ele ficou doente, quase... Você fez o melhor que podia, nas circunstâncias que tinha, interrompeu Eduardo. Ninguém poderia ter feito mais. Ele se aproximou e pela primeira vez abraçou a menina. Foi um abraço desajeitado, como se ambos tivessem esquecido como era o contato humano afetuoso, mas ainda assim reconfortante. Somos todos vítimas nessa história, Raíssa. Você, eu, Beatriz e principalmente Mateus. Agora, precisamos nos unir para reconstruir o que foi quebrado. Enquanto Raíssa voltava sua atenção para Mateus, que acabara de acordar, Eduardo observava a interação entre eles. A menina falava suavemente com o bebê, que respondia com sorrisos e pequenos sons, como se conversassem em uma linguagem só deles. Havia ali uma conexão que transcendia o sangue, uma ligação forjada no cuidado diário e no amor incondicional. Naquele momento, Eduardo teve certeza de que, fosse qual fosse o resultado do teste de DNA, Raíssa já era parte integrante da vida de Mateus, e por extensão também da sua. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela tarde ensolarada de julho. Eduardo aguardava ansiosamente na área de desembarque, verificando repetidamente o painel que informava a chegada do voo de Lisboa. Havia 5 anos que não via Beatriz pessoalmente, apenas conversas ocasionais por videochamada, geralmente sobre questões práticas relacionadas ao divórcio ou aos negócios que ainda mantinham em conjunto. Quando o painel finalmente indicou que o voo havia pousado, Eduardo sentiu o coração acelerar. Como seria rever Beatriz após tanto tempo? Como ela reagiria ao ver o bebê que poderia ser seu filho perdido? 20 minutos depois, Beatriz surgiu entre os passageiros. Mesmo após tantos anos, Eduardo a reconheceria em qualquer lugar. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos do que ele se lembrava,
e havia finas linhas ao redor de seus olhos que não existiam antes. Ainda assim, continuava elegante, vestida com discrição, carregando apenas uma mala de mão. Seus olhares se encontraram, e por um momento, ambos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Então, quebrando o transe, Beatriz caminhou rapidamente até Eduardo. Onde ele está? Foram suas primeiras palavras, sem cumprimentos ou introduções. No hospital com Raíssa, respondeu Eduardo. Ele está bem, recuperando-se da pneumonia. Devemos levá-lo para casa amanhã. Beatriz assentiu, tentando manter a compostura. Você tem certeza, Eduardo? Realmente acredita que pode ser Gabriel? Eduardo hesitou por um momento. Há muitas coincidências, Beatriz. A marca de nascença é idêntica, a idade aproximada bate, e esse homem Severino tem conexões com adoções ilegais. Além disso, há algo quando olho para ele, não sei explicar. Instinto paterno? Perguntou Beatriz, com um sorriso triste. Talvez. Mas não quero criar expectativas. O teste de DNA será realizado hoje, e teremos os resultados em 48 horas. Eles caminharam em silêncio até o estacionamento. No carro, Beatriz finalmente perguntou sobre Raíssa. E essa menina? Quem é ela exatamente? Eduardo contou tudo o que sabia sobre Raíssa. Sua vinda de Pernambuco, como acabou nas ruas de São Paulo e como encontrou e cuidou de Mateus nos últimos 2 meses. Ela arriscou tudo para protegê-lo, Beatriz. Sem documentos, sem dinheiro, passando fome, mas sempre colocando as necessidades dele em primeiro lugar. Beatriz ouviu atentamente, impressionada com a história. Quantos anos ela tem? 17. Praticamente uma criança cuidando de outra. E o que pretende fazer com ela? Eduardo respirou fundo antes de responder. Ofereci nossa casa para ela morar. Ela e Mateus desenvolveram um vínculo forte, e acredito que seria cruel separá-los. Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você, que sempre foi tão cauteloso com quem entra em sua vida, está abrindo as portas da sua casa para uma completa desconhecida? Ela não é uma desconhecida, Beatriz. É a pessoa que salvou nosso filho, se Mateus realmente for Gabriel. Além disso, Raíssa merece uma chance. É uma menina inteligente, corajosa e leal. Com oportunidades adequadas, pode ter um futuro brilhante. Beatriz ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Você mudou, Eduardo. 5 anos é muito tempo, respondeu ele simplesmente. Quando chegaram ao hospital, Eduardo notou que Beatriz ficava cada vez mais tensa. No elevador, ela apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Está pronta? Perguntou Eduardo, antes de entrarem no quarto. Beatriz fez que sim com a cabeça, incapaz de falar. Ao entrarem, encontraram Raíssa sentada em uma poltrona ao lado do berço, lendo um livro para Mateus, que a observava com atenção, sorrindo ocasionalmente. A cena era tão natural, tão afetuosa, que por um momento nenhum dos dois quis interromper. Foi Raíssa quem notou a presença deles primeiro. Levantou-se rapidamente, claramente nervosa. Boa tarde, doutor Eduardo, disse, e então olhou para Beatriz, hesitante. Raíssa, esta é Beatriz, minha ex-esposa e mãe de Gabriel, apresentou Eduardo. Beatriz deu um passo à frente, estudando a menina. Raíssa estava visivelmente intimidada, mas sustentou o olhar. Então você é a jovem que encontrou e cuidou de... Beatriz hesitou, incerta sobre como chamar o bebê. Mateus, completou Raíssa. Sim, senhora. Fiz o melhor que pude por ele. Beatriz assentiu e então, sem mais palavras, aproximou-se do berço. Mateus olhou para ela com curiosidade, sem medo, mas também sem reconhecimento. Beatriz ficou paralisada, observando cada detalhe do rosto do bebê. A marca, murmurou ao notar a pequena meia-lua no ombro da criança. É exatamente igual. Seus olhos se encheram de lágrimas. Instintivamente, estendeu a mão em direção ao bebê. Mateus hesitou por um momento, mas então agarrou o dedo de Beatriz com sua mãozinha, sorrindo. Foi demais para ela. Beatriz caiu de joelhos ao lado do berço, soluçando, enquanto Eduardo corria para ampará-la. É ele, Eduardo. Eu sinto que é ele, sussurrou entre lágrimas. Raíssa observava a cena, sem saber o que fazer. Parte dela queria correr e abraçar Mateus, protegê-lo da tristeza daquela mulher desconhecida. Mas outra parte entendia a dor de Beatriz, a esperança misturada com medo, o amor maternal que nunca morrera. Mateus está cansado, disse finalmente aproximando-se. Ele geralmente dorme depois do almoço. Posso mostrar como ele gosta de ser ninado? Beatriz olhou para a menina surpresa com a oferta. Limpou as lágrimas e assentiu.
por favor. Raíssa pegou Mateus no colo com uma naturalidade que só vem da prática diária. Começou a cantar baixinho uma canção de ninar nordestina, balançando-o suavemente. O bebê, acostumado à rotina, logo começou a bocejar. Ele gosta quando fazemos assim, explicou Raíssa, fazendo um movimento circular nas costas de Mateus. E sempre segura meu dedo enquanto adormece. Com delicadeza, Raíssa transferiu o bebê para os braços de Beatriz, mostrando como segurá-lo da maneira que ele preferia. Mateus abriu os olhos por um instante, olhou para Beatriz e, para a surpresa de todos, sorriu antes de voltar a fechá-los. Ele gostou de você, disse Raíssa sorrindo. Beatriz segurou o bebê contra o peito, sentindo o calor de seu pequeno corpo, o ritmo suave de sua respiração. Era uma sensação que ela pensou que nunca mais experimentaria. Obrigada, Raíssa, disse com sinceridade. Obrigada por cuidar dele. A atmosfera no quarto mudou, a tensão inicial dando lugar a uma trégua silenciosa. Eduardo observava as duas mulheres interagindo com o bebê, compartilhando aquele momento precioso. A doutora Lúcia virá em breve para coletar as amostras para o teste de DNA, informou Eduardo, quebrando o silêncio. E se tudo correr bem, poderemos levar Mateus para casa amanhã. Para a sua casa em Alphaville? Perguntou Beatriz, ainda ninando o bebê. Sim, já preparei tudo para recebê-los. O quarto de hóspedes ao lado do antigo quarto de Gabriel foi arrumado para Raíssa, e o próprio quarto de Gabriel, bem, mantive-o intacto todos esses anos. Beatriz assentiu, compreensiva. Ela sabia que Eduardo nunca havia realmente aceitado o desaparecimento do filho. Enquanto ela buscara reconstruir sua vida em outro país, ele permanecera no mesmo lugar, alimentando a esperança de que um dia Gabriel voltaria. Onde você está hospedada? Perguntou Eduardo. Reservei um quarto no Unique. Não sabia quanto tempo ficaria. Por que não vem para casa também? Temos quartos suficientes e seria bom para... Eduardo hesitou. Para ele ter os dois por perto. Beatriz refletiu por um momento, olhando para o bebê adormecido em seus braços. Tudo bem, concordou finalmente. Mas só até termos os resultados do DNA. Depois, decidiremos os próximos passos. A doutora Lúcia chegou pouco depois, acompanhada de uma enfermeira que trazia o material para a coleta. Boa tarde a todos, vejo que temos visitas, comentou sorrindo para Beatriz. Você deve ser a mãe. Esperamos que sim, respondeu Beatriz com a voz embargada. O procedimento foi rápido e indolor. Coletaram amostras de DNA de Eduardo, Beatriz e Mateus. A médica explicou que, por se tratar de um caso especial, o laboratório do próprio hospital processaria as amostras com prioridade, e os resultados estariam disponíveis em 48 horas. Quanto à alta de Mateus, acho que podemos liberá-lo amanhã à tarde, informou a doutora. Ele respondeu muito bem ao tratamento. A febre desapareceu completamente e a infecção está controlada. Vou prescrever antibióticos para continuarem em casa, mas ele está fora de perigo. Após a saída da médica, Eduardo sugeriu que fossem almoçar no restaurante do hospital, para que Beatriz e Raíssa pudessem se conhecer melhor. Mateus continuaria sob os cuidados das enfermeiras enquanto dormia. No restaurante, Raíssa sentia-se deslocada entre Eduardo e Beatriz. Ambos eram elegantes, educados, falavam de lugares e coisas que ela nunca vira ou conhecera. Beatriz, percebendo o desconforto da menina, tentou incluí-la na conversa. Eduardo me contou que você veio de Pernambuco. De que cidade? Caruaru, senhora. Fica no Agreste. Nunca estive lá, mas ouvi dizer que é famosa pelo São João e pelo artesanato. Raíssa sorriu animando-se um pouco. Sim, é a maior festa de São João do Brasil. As ruas ficam todas decoradas, tem comida típica, música, dança. Seus olhos brilharam ao lembrar-se de casa. E a feira de artesanato é linda. Minha avó vendia rendas lá. Sua avó era rendeira? Perguntou Beatriz, genuinamente interessada. Era sim, me ensinou um pouco antes de partir. Eu não sou tão boa quanto ela, mas sei fazer alguns pontos. Gostaria de ver seu trabalho algum dia, disse Beatriz. Sempre admirei artesanato tradicional brasileiro. Raíssa corou, surpresa com o interesse. Não tenho nada para mostrar agora. Deixei tudo para trás quando vim para São Paulo. Podemos comprar material para você recomeçar, sugeriu Eduardo entrando na conversa. Se é algo que você gosta de fazer, deve continuar. A menina olhou para ele, incerta. O senhor realmente vai me deixar morar na sua casa, mesmo se Mateus não for seu filho? Eduardo e Beatriz trocaram um olhar. Sim, Raíssa, confirmou Eduardo.
Independentemente do resultado do teste, você tem um lugar conosco. Você salvou aquele menino, cuidou dele como ninguém mais fez. Isso cria um vínculo que não pode ser ignorado. Além disso, acrescentou Beatriz, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, você merece uma chance de reconstruir sua vida. Estudar, aprender, desenvolver suas habilidades. Raíssa baixou os olhos emocionada. Obrigada. Ninguém nunca... Sua voz falhou. Ninguém nunca se importou assim com você? Completou Beatriz, gentilmente. Raíssa assentiu, incapaz de falar. Bem, isso acaba de mudar, declarou Eduardo com firmeza. Agora você tem pessoas que se importam. O almoço continuou em um clima mais leve. Raíssa começou a se abrir, contando mais sobre sua vida em Caruaru, sobre sua avó que a criara após a partida dos pais e como sonhava em estudar e se tornar professora algum dia. Você pode retomar os estudos assim que se sentir pronta, garantiu Eduardo. Conheço boas escolas que oferecem programas especiais para quem precisa recuperar o tempo perdido. E enquanto isso, pode continuar ajudando a cuidar de Mateus, acrescentou Beatriz, percebendo como isso era importante para a menina. Tenho certeza de que ele sentirá sua falta se você se afastar. Raíssa sorriu aliviada. Seu maior medo era ser separada de Mateus, depois de tudo o que haviam passado juntos. Quando voltaram ao quarto, encontraram Mateus acordado, brincando com um ursinho de pelúcia que uma enfermeira havia lhe dado. Ao ver Raíssa, ele esticou os braços, querendo o colo. Balbuciou animado. Raíssa o pegou, abraçando-o com carinho. Oi, meu pequeno. Sentiu minha falta? Mateus respondeu com uma risada, agarrando-se ao pescoço dela. Beatriz observava a cena com um misto de emoções. Havia uma pontada de ciúme, sim, ao ver o bebê que poderia ser seu filho tão apegado a outra pessoa. Mas também havia gratidão e admiração pela jovem que havia dado tanto de si para cuidar dele. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro de Beatriz. Ele tem espaço no coração para todos nós, disse baixinho. Beatriz assentiu, compreensiva. Sim, ele tem. E talvez seja isso que precisamos aprender com ele. O restante do dia transcorreu tranquilamente. Eduardo precisou sair para resolver algumas questões no escritório, deixando Beatriz e Raíssa com Mateus. Inicialmente tensas uma com a outra, as duas mulheres foram se aproximando aos poucos, unidas pelo amor que sentiam pelo bebê. Beatriz, que trabalhava como curadora de arte em Lisboa, mostrou a Raíssa fotos de museus e obras famosas em seu celular. A menina, fascinada, fazia perguntas inteligentes, revelando uma curiosidade natural e uma mente ávida por conhecimento. Você tem potencial, Raíssa, comentou Beatriz, genuinamente impressionada. Com a educação adequada, pode ir longe. A senhora acha mesmo? Perguntou a menina, insegura. Parei de estudar na 7ª série. Tem tanta coisa que não sei. O que importa não é o que você não sabe, mas sua vontade de aprender. E isso você tem de sobra. No final da tarde, quando Eduardo retornou, encontrou as duas rindo enquanto Mateus tentava empilhar pequenos blocos coloridos que uma voluntária do hospital havia trazido. Parece que vocês se entenderam, comentou satisfeito. Beatriz estava me contando sobre Portugal, respondeu Raíssa animada. Parece um lugar tão bonito. E as pastelarias que ela falou, com aqueles pastéis de nata, os melhores do mundo, concordou Eduardo sorrindo. Talvez um dia possamos ir todos juntos. O comentário pegou tanto Beatriz quanto Raíssa de surpresa. A ideia de uma viagem familiar, como se fossem realmente uma família, parecia ao mesmo tempo estranha e reconfortante. Naquela noite, Eduardo e Beatriz foram buscar suas coisas. Ela no hotel, ele em casa, para passar a noite no hospital com Mateus e Raíssa. Queriam estar presentes para o momento da alta no dia seguinte, o primeiro passo na nova vida que estavam prestes a começar juntos. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Severino Farias observava a movimentação com olhos atentos. Havia descoberto, através de contatos no submundo, que o bebê que Raíssa levara estava internado ali. E mais, descobrira também quem era Eduardo Monteiro e por que ele estava tão interessado na criança. Então o moleque vale mais do que eu pensava, murmurou para si mesmo, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios. Muito mais. Com um último olhar para o hospital, Severino entrou em seu carro e partiu, já elaborando um plano. Aquele bebê era seu bilhete para a riqueza, e ele não deixaria que ninguém o tomasse dele. A manhã da alta hospitalar de Mateus amanheceu ensolarada,
como se o céu celebrasse o novo começo que se anunciava. Eduardo havia chegado cedo ao hospital trazendo roupas novas para o bebê, um macacão azul marinho, sapatinhos macios e um pequeno casaco para protegê-lo do vento. Beatriz escolhera pessoalmente cada peça na noite anterior em uma loja de departamentos que abriu especialmente para ela, graças às conexões de Eduardo. Raíssa observava os preparativos com um misto de alegria e apreensão. Estava feliz por Mateus, que finalmente sairia daquele ambiente hospitalar para um lar confortável e seguro, mas também sentia medo do desconhecido. Como seria sua vida na mansão de Eduardo Monteiro? Conseguiria se adaptar a um mundo tão diferente do seu? Está tudo bem, Raíssa? Perguntou Beatriz, notando sua inquietação. Sim, senhora. Só um pouco nervosa com a mudança. Beatriz sorriu compreensiva. É natural, mudanças sempre trazem ansiedade, mesmo quando são para melhor. Mas estaremos todos juntos nessa. A doutora Lúcia entrou no quarto, trazendo os papéis da alta e as receitas dos medicamentos que Mateus deveria continuar tomando. Ele está oficialmente liberado, anunciou sorrindo. Os exames finais estão ótimos, a infecção completamente controlada. Agora é só manter os cuidados em casa e trazê-lo para um acompanhamento na semana que vem. Obrigado por tudo, doutora, disse Eduardo, apertando a mão da médica. A senhora salvou a vida dele. Eu apenas fiz meu trabalho. Quem realmente o salvou foi essa jovem corajosa, respondeu Lúcia, indicando Raíssa com um gesto de cabeça. Sua determinação em buscar ajuda, mesmo enfrentando rejeição, foi o que fez a diferença. Raíssa corou com o elogio. Não estava acostumada a receber reconhecimento, muito menos de pessoas como a doutora Lúcia ou Eduardo Monteiro. Qualquer um teria feito o mesmo, murmurou embaraçada. Não, Raíssa, corrigiu Eduardo com seriedade. Poucas pessoas teriam feito o que você fez. A maioria teria pensado primeiro em si mesma, especialmente nas circunstâncias difíceis em que você vivia. A médica concordou e, após mais algumas recomendações, despediu-se, desejando boa sorte à nova família que se formava. Uma equipe de segurança particular, contratada por Eduardo, aguardava no corredor. A ideia de que Severino pudesse tentar algo desesperado não saía da cabeça do empresário. Não correria riscos. Não quando finalmente tinha a chance de recuperar seu filho perdido. Está tudo pronto para sairmos, informou Carlos, o advogado, que também havia chegado para acompanhar a transferência. Os seguranças verificaram todas as saídas, e o carro está esperando na entrada privativa do hospital. Eduardo assentiu, satisfeito com as precauções. Enquanto Beatriz terminava de arrumar Mateus, Eduardo puxou Carlos para um canto do quarto. Alguma notícia de Renato sobre Severino? Ele o perdeu de vista ontem à noite, respondeu Carlos em voz baixa. Severino saiu de um bar na Mooca e depois desapareceu. Renato está tentando localizá-lo novamente. Eduardo franziu a testa preocupado. Isso não é bom. Precisamos estar alertas. Os seguranças são ex-policiais, Eduardo. Estão preparados para qualquer eventualidade. E sua casa em Alphaville tem o melhor sistema de segurança disponível. Vocês estarão protegidos lá. Eduardo concordou, mas a sensação de inquietação persistia. Algo lhe dizia que Severino não desistiria facilmente. Quando tudo estava pronto, a pequena comitiva deixou o quarto. Mateus, no colo de Beatriz, olhava curioso para tudo ao redor. Raíssa caminhava ao lado, carregando apenas uma pequena mochila com seus poucos pertences. Eduardo e Carlos iam à frente, seguidos por 2 seguranças. Outros 2 guardas fechavam o grupo. No elevador privativo, Eduardo notou que Raíssa parecia desconfortável com tanto aparato. É apenas por precaução, explicou, tentando tranquilizá-la. Em alguns dias, quando tudo se acalmar, não precisaremos de tanta segurança. Raíssa assentiu, mas não parecia convencida. A vida que estava prestes a começar parecia cada vez mais surreal. Quando as portas do elevador se abriram no subsolo, um carro executivo já os aguardava. O motorista abriu a porta para que entrassem. Primeiro Beatriz com Mateus, depois Raíssa e, finalmente, Eduardo. Carlos ficou para trás, prometendo encontrá-los mais tarde na casa de Eduardo. O trajeto até Alphaville foi tranquilo. Mateus adormeceu nos braços de Beatriz, embalado pelo movimento suave do carro. Raíssa olhava pela janela, maravilhada com a paisagem urbana que se transformava gradualmente em bairros residenciais elegantes, com casas cada vez maiores e mais luxuosas. Nunca tinha vindo para esse lado da cidade, comentou, quebrando o silêncio. Alphaville é praticamente uma cidade à parte,
explicou Eduardo. Foi planejada para ser um refúgio da agitação de São Paulo, com muito verde e segurança. Quando finalmente chegaram ao condomínio onde Eduardo morava, Raíssa ficou impressionada com o rigoroso controle de acesso. Guardas uniformizados verificaram o carro e câmeras monitoravam cada centímetro da entrada. Isso é normal? Perguntou surpresa. Para condomínios de alto padrão, sim, respondeu Eduardo. Especialmente em Alphaville, que foi concebida com a segurança como prioridade. Após passarem pelos portões, percorreram uma avenida arborizada até chegarem a uma rua mais reservada, onde ficava a casa de Eduardo. Ou melhor, a mansão, como Raíssa imediatamente percebeu. A propriedade era cercada por muros altos, com outra guarita de segurança na entrada. Os jardins eram impecavelmente cuidados, com palmeiras imperiais ladeando a entrada e canteiros de flores coloridas em formatos geométricos. A casa em si era impressionante. Uma construção moderna de 2 andares com grandes janelas de vidro e uma fachada elegante em tons de branco e cinza. Uma fonte decorativa ocupava o centro do caminho circular que levava à entrada principal. Bem-vindos, disse Eduardo, quando o carro parou diante da casa. Raíssa estava paralisada, incapaz de assimilar que aquele lugar seria seu novo lar. Era como se tivesse entrado em um filme, um daqueles que assistia ocasionalmente na pequena TV da lanchonete, onde às vezes conseguia trabalhar. A porta da frente foi aberta por uma mulher de meia idade, com um sorriso acolhedor. Dona Helena, esta é Raíssa, que ficará conosco, apresentou Eduardo. E este é Mateus. Seja bem-vinda, menina, disse Helena com sinceridade. O quarto de vocês está pronto, como o senhor pediu. Helena era a governanta da casa há mais de 20 anos. Tinha visto Gabriel nascer e crescer nos primeiros meses de vida, e sofrera imensamente com seu desaparecimento. Quando Eduardo ligou na noite anterior, contando sobre a possibilidade de o bebê ter sido encontrado, ela chorou de emoção. Venham, vou mostrar a casa, convidou Eduardo. O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior. Piso de mármore, obras de arte nas paredes, móveis elegantes e confortáveis. Havia um clima de sofisticação, mas também de aconchego, como se Eduardo tivesse se esforçado para que o lugar não parecesse frio ou impessoal. A sala de estar, a sala de jantar, a biblioteca. Ia explicando Eduardo enquanto passavam pelos ambientes. No andar de cima ficam os quartos. O meu, o de hóspedes que será seu, Beatriz, e o quarto que preparamos para Raíssa, ao lado do de Mateus. Raíssa observava tudo em silêncio, impressionada demais para falar. Era como entrar em outro mundo. Um mundo que ela só conhecia pelas revistas e pela televisão. Quando chegaram ao andar superior, Eduardo hesitou diante de uma porta. Este é o quarto que foi de Gabriel, disse com a voz embargada. Mantive praticamente intacto todos esses anos. Helena apenas o manteve limpo e arejado, trocando a roupa de cama regularmente, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Beatriz, que carregava Mateus adormecido, sentiu os olhos marejarem. Conhecia bem aquele quarto. Ela mesma o havia decorado, escolhendo cada detalhe com amor, antes que tudo desmoronasse. Posso? Perguntou, indicando a porta. Eduardo assentiu e abriu a porta para que ela entrasse. O quarto era amplo e iluminado, decorado em tons de azul e branco. Um berço de madeira clara ocupava o centro, com um móbile de estrelas e luas pendurado sobre ele. Havia uma poltrona confortável em um canto, uma cômoda com trocador e prateleiras com livros infantis e brinquedos ainda intocados. Nas paredes, adesivos formavam uma paisagem de mar e céu, com barquinhos, peixes e gaivotas. Era exatamente como Beatriz se lembrava, congelado no tempo. Está tudo igual, murmurou emocionada. Não tive coragem de mudar nada, confessou Eduardo. Acho que, no fundo, nunca aceitei que ele não voltaria. Raíssa observava a cena da porta, sentindo-se uma intrusa naquele momento íntimo. A dor daqueles pais que haviam perdido o filho tão pequeno e mantido a esperança viva por tanto tempo era palpável no ar. Se ele for mesmo Gabriel, começou Beatriz sem completar a frase. Quando tivermos os resultados do DNA, saberemos, disse Eduardo. Até lá acho melhor colocá-lo no quarto que preparamos, ao lado do de Raíssa. Não quero criar expectativas demais. Beatriz concordou, e eles seguiram para o outro quarto, que havia sido montado às pressas, mas com todo o cuidado. Era menor que o de Gabriel, mas igualmente aconchegante, com um berço novo, uma cômoda e um pequeno armário já abastecido com roupas e fraldas. Helena pensou em tudo.
comentou Eduardo, notando os detalhes, como umidificador ligado para melhorar o ar, importante para os pulmões em recuperação de Mateus. Colocaram o bebê no berço, que continuou dormindo tranquilamente. Raíssa ajeitou a manta sobre ele, num gesto automático de cuidado que não passou despercebido por Eduardo e Beatriz. E este é seu quarto, Raíssa, disse Eduardo, abrindo a porta do cômodo ao lado. A menina entrou, boquiaberta. Nunca havia tido um quarto só para si, muito menos um tão bonito. Era amplo, com uma cama de casal, uma escrivaninha, um guarda-roupa e uma pequena poltrona junto à janela, que dava para o jardim dos fundos. É para mim mesmo? Perguntou incrédula. Claro, respondeu Eduardo sorrindo. Helena e eu não tivemos muito tempo para decorá-lo ao seu gosto, mas podemos fazer isso nos próximos dias. Você pode escolher as cores, os móveis que preferir. Não, está perfeito assim, interrompeu Raíssa com os olhos brilhando. Nunca tive um quarto tão bonito. Beatriz se aproximou e abriu o guarda-roupa, revelando algumas peças de roupa já penduradas. Compramos algumas coisas básicas para você, mas amanhã podemos ir às compras e escolher mais do seu gosto. Raíssa olhava para as roupas como se fossem tesouros. Jeans novos, blusas coloridas, vestidos simples mas elegantes, tudo em seu tamanho aproximado. Não sei como agradecer, murmurou emocionada. Vocês nem me conhecem direito e estão fazendo tudo isso por mim. Você fez muito mais por Mateus, respondeu Beatriz com sinceridade. E por nós, consequentemente. Um interfone tocou no corredor e Eduardo atendeu. É Carlos, informou. Vou recebê-lo no escritório. Por que vocês não descansam um pouco? Foi um dia cheio. Após Eduardo sair, Beatriz mostrou a Raíssa o banheiro anexo ao quarto, com uma banheira grande e produtos de higiene novos. Por que não toma um banho relaxante enquanto eu fico de olho em Mateus? Sugeriu. Depois podemos trocar para que eu também possa me refrescar. Raíssa aceitou a sugestão, ainda desnorteada com tantas gentilezas. Enquanto enchia a banheira, olhou-se no espelho do banheiro luxuoso e mal se reconheceu. A menina assustada e desnutrida das ruas de São Paulo parecia uma lembrança distante, embora tivesse sido sua realidade até poucos dias atrás. Enquanto isso, no escritório do andar térreo, Eduardo recebia Carlos e Renato, o investigador. Encontrei Severino, anunciou Renato sem preâmbulos. Ele está hospedado em um hotel barato na Muca, não longe da oficina dele. Mas o interessante é com quem ele se encontrou hoje pela manhã. Quem? Perguntou Eduardo, tenso. Um homem chamado Jair Mendonça. Pesquisei sobre ele e descobri que é um advogado de reputação duvidosa, especializado em casos de guarda de menores. É conhecido por facilitar adoções irregulares. Eduardo e Carlos trocaram olhares preocupados. Ele está planejando algum tipo de ação legal? Perguntou Carlos. Possivelmente, respondeu Renato. Durante o encontro que aconteceu em um café, Severino entregou alguns papéis a Mendonça. Não consegui ver o conteúdo, mas pareciam documentos oficiais. Talvez certidões falsificadas, sugeriu Carlos. Ele pode estar tentando criar uma identidade fictícia para o bebê, alegando ser parente ou tutor legal. Eduardo bateu na mesa, frustrado. Não podemos deixar isso acontecer. Esse homem roubou meu filho e agora quer usar a lei para mantê-lo? Calma, Eduardo, aconselhou Carlos. Temos vantagens aqui. Primeiro, o bebê está sob sua guarda temporária por decisão judicial. Segundo, se o teste de DNA confirmar que ele é Gabriel, nenhum juiz do país daria a guarda a outra pessoa. E terceiro, temos indícios suficientes para iniciar uma investigação criminal contra Severino. O problema é que precisamos de provas concretas para ligar Severino ao sequestro de Gabriel 5 anos atrás, ponderou Renato. Até agora temos apenas circunstâncias suspeitas e o depoimento de Raíssa, que só conheceu Severino recentemente. Então continue investigando, ordenou Eduardo. Quero saber tudo sobre esse homem. Onde estava há 5 anos, quem são seus contatos, qualquer coisa que possa conectá-lo ao desaparecimento de Gabriel, e mantenha vigilância constante sobre ele. Renato assentiu e se levantou para sair. Uma última coisa, acrescentou Eduardo. Aumente a segurança aqui em casa. Quero guardas 24 horas, monitoramento completo do perímetro. Não subestime esse homem. Depois que Renato saiu, Carlos observou o amigo com preocupação. Eduardo, sei que está ansioso, mas tente não criar expectativas demais. O teste de DNA vai confirmar o que já sei no meu coração, Carlos, interrompeu Eduardo. Aquele bebê é meu filho, tenho certeza disso.
Carlos suspirou, optando por não insistir. Conhecia Eduardo bem demais para argumentar quando ele estava tão convicto. Os resultados chegarão amanhã à tarde, segundo o laboratório, informou, mudando ligeiramente de assunto. Sugiro que você e Beatriz estejam preparados para qualquer resultado. Eduardo apenas assentiu, perdido em pensamentos. A possibilidade de finalmente ter seu filho de volta, após tantos anos de dor e incerteza, era quase esmagadora. Mas havia também o medo. E se não fosse Gabriel? Como lidariam com essa decepção? E o que fariam com Raíssa e Mateus nesse caso? No andar de cima, Raíssa saía do banho revigorada. Vestiu uma das roupas novas, uma calça jeans e uma blusa azul simples, e foi até o quarto de Mateus, onde Beatriz ainda velava o sono do bebê. Ele continua dormindo bem, comentou Beatriz, levantando-se. Vou tomar meu banho agora, se puder ficar com ele. Claro, respondeu Raíssa, sentando-se na poltrona ao lado do berço. Quando ficou sozinha com Mateus, Raíssa permitiu-se relaxar pela primeira vez desde que chegaram à mansão. Observando o bebê dormir serenamente, tentava assimilar todas as mudanças dos últimos dias. De uma menina de rua, fugindo de um homem perigoso e desesperada para salvar um bebê doente, tornara-se hóspede na casa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Como nossa vida mudou, Mateus, sussurrou acariciando suavemente a mãozinha do bebê. Mas seja você, Gabriel, ou não, prometo que sempre estarei ao seu lado, cuidando de você. Como se tivesse ouvido a promessa, Mateus abriu os olhos e sorriu para ela, agarrando seu dedo com força. No andar de baixo, Eduardo olhava uma foto antiga de Gabriel, tirada poucos dias antes de seu desaparecimento. A semelhança com Mateus era inegável, mesmo considerando a diferença de idade. Tinha o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso cativante. Amanhã saberemos, filho, murmurou para a foto. Amanhã, finalmente, a verdade virá à tona. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Uma nova família estava se formando sob aquele teto, unida por laços invisíveis de amor, esperança e um passado que ainda precisava ser desvendado. Enquanto isso, a quilômetros dali, Severino Farias estudava os documentos que Jair Mendonça havia preparado, uma certidão de nascimento falsa para Mateus, declarando-o como filho de sua suposta irmã, já falecida, e papéis de tutela colocando-o como guardião legal da criança. Amanhã, Monteiro, você vai descobrir que não pode comprar tudo com seu dinheiro, murmurou, com um sorriso malicioso. Aquele moleque é meu bilhete para a riqueza, e não vou desistir dele tão facilmente. A primeira noite na mansão foi de adaptação para todos. Mateus acordou algumas vezes, estranhando o ambiente novo, mas sempre se acalmava quando via Raíssa por perto. A menina dormiu em uma poltrona no quarto dele, recusando-se a deixá-lo sozinho, apesar da insistência de Eduardo e Beatriz para que descansasse em sua própria cama. Ele está acostumado comigo, explicou Raíssa. Nas ruas, dormíamos sempre juntos, para nos mantermos aquecidos e seguros. Vai levar um tempo até ele se sentir confortável sozinho. O argumento era irrefutável, e Eduardo acabou providenciando travesseiros e cobertores extras para que ela ficasse mais confortável na poltrona. O amanhecer trouxe um novo dia cheio de expectativas. Eduardo havia cancelado todos os compromissos para estar em casa quando os resultados do teste de DNA chegassem. Beatriz, que originalmente planejara ficar apenas até saberem os resultados, começava a considerar estender sua estadia. Algo naquela configuração inusitada, ela, Eduardo, Raíssa e o bebê, parecia certo, apesar de todas as circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido. Durante o café da manhã, servido no terraço ensolarado com vista para o jardim, Eduardo recebeu uma ligação de Carlos. Boas notícias, Eduardo, disse o advogado. O juiz manteve sua guarda temporária sobre Mateus e Raíssa, apesar da contestação apresentada por um advogado em nome de Severino Farias. Então ele realmente está tentando recuperar Mateus pela via legal, concluiu Eduardo preocupado. Sim, mas não terá sucesso. Os documentos que apresentou são claramente falsificados. Alega ser tio do bebê, com uma suposta certidão de nascimento registrada em Recife. Já solicitamos verificação junto ao cartório de lá, e estou certo de que confirmarão a falsidade. E quanto a Raíssa, o juiz foi particularmente sensível ao caso dela. Uma menor de idade em situação de rua, sem documentos, que dedicou-se a cuidar de um bebê doente. Isso tocou até o magistrado mais experiente.
Sua guarda provisória foi mantida sem questionamentos. Eduardo suspirou, aliviado. Obrigado, Carlos. E os resultados do DNA? O laboratório prometeu para hoje à tarde, como previsto. Vou pessoalmente buscar o laudo assim que estiver pronto. Após desligar, Eduardo voltou à mesa do café, onde Beatriz alimentava Mateus com uma papinha de frutas, enquanto Raíssa observava, dando ocasionais instruções sobre as preferências do bebê. Ele gosta mais quando misturamos banana com maçã, explicava Raíssa. E se fizer aviãozinho com a colher, ele abre a boca mais fácil. Beatriz seguia as dicas com atenção, maravilhada com o conhecimento intuitivo que Raíssa tinha desenvolvido sobre as necessidades de Mateus. Como você aprendeu a cuidar tão bem de um bebê? Perguntou, genuinamente curiosa. Raíssa deu de ombros, modesta. Observando principalmente, nas ruas conhecia algumas mães com bebês. Via como elas faziam e copiava. O resto foi tentativa e erro. Mateus me ensinou o que funcionava, do jeito dele. Eduardo, que escutava a conversa, sentiu uma admiração renovada pela jovem. Em circunstâncias tão adversas, ela havia desenvolvido habilidades que muitos pais levavam anos para aprender. O que Carlos queria? Perguntou Beatriz, notando a expressão pensativa de Eduardo. Atualizar sobre a situação legal. Severino está tentando contestar nossa guarda sobre Mateus, mas o juiz manteve a decisão a nosso favor. Raíssa empalideceu ao ouvir o nome de Severino. Ele não vai desistir, disse, com a voz trêmula. Conheço seu Severino. Quando quer algo, não para até conseguir. Não se preocupe, Raíssa, tranquilizou Eduardo. Ele não tem como provar nenhum vínculo legítimo com Mateus. E se o teste confirmar que ele é Gabriel, então a questão estará definitivamente encerrada. A menina assentiu, mas o medo persistia em seus olhos. Ela conhecia Severino melhor do que eles, sabia do que ele era capaz. Após o café, Eduardo sugeriu que aproveitassem a manhã para mostrar a propriedade a Raíssa. A mansão ficava em um terreno amplo, com jardins exuberantes, uma piscina, quadra de tênis e até um pequeno lago artificial. Isso tudo é seu? Perguntou Raíssa, impressionada, enquanto caminhavam pelos jardins, com Mateus no colo de Beatriz. Sim, mas raramente aproveito, admitiu Eduardo. Nos últimos anos passei mais tempo no escritório do que em casa. Por quê? A pergunta era direta, típica de quem não estava acostumada aos rodeios sociais. Eduardo hesitou, surpreso com a franqueza. Acho que era doloroso demais estar aqui, com todas as lembranças. Beatriz, que caminhava alguns passos à frente com Mateus, virou-se para olhá-lo, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ela havia escolhido fugir para outro país. Ele, mergulhar no trabalho. Ambos à sua maneira, tentando escapar da dor insuportável da perda. Quando chegaram ao lago, encontraram alguns patos nadando tranquilamente. Mateus apontou para eles, excitado, batendo palminhas. Pá, pá, balbuciou, tentando imitar o som que Raíssa lhe ensinara. Isso mesmo, patinhos, confirmou Raíssa, rindo da animação do bebê. Ele já conhecia patos antes? Perguntou Beatriz, surpresa. Não de verdade. Só de um livrinho que ganhamos da assistente social do abrigo onde ficamos algumas noites. Eu mostrava os animais e fazia os sons. Ele adorava os patinhos. Beatriz observou a interação entre Raíssa e Mateus, pensando em como aquela jovem, sem recursos e sem orientação, havia conseguido proporcionar não apenas cuidados básicos, mas também estímulos educativos para o bebê. Passaram a manhã explorando a propriedade, parando ocasionalmente para que Mateus pudesse descansar ou brincar na grama. O tempo estava perfeito, com sol ameno e uma brisa leve, ideal para um bebê em recuperação de pneumonia. De volta à casa para o almoço, encontraram Helena preparando uma refeição leve e nutritiva, seguindo as recomendações da pediatra para a dieta de Mateus. Fiz aquela sopa de legumes que o menino Gabriel tanto gostava, comentou a governanta com os olhos marejados. Lembro que era a única forma de fazê-lo comer vegetais. Eduardo sorriu com a lembrança. É verdade. Ele fazia uma careta para brócolis, mas na sopa comia sem reclamar. Enquanto almoçavam, a conversa fluía naturalmente, como se todos se conhecessem há muito tempo. Raíssa contava histórias de Caruaru, de sua avó rendeira e das festas de São João. Beatriz falava sobre Portugal, os museus onde trabalhava e a vida tranquila que levava em Lisboa. Eduardo ouvia mais do que falava, observando como Beatriz e Raíssa pareciam ter desenvolvido uma conexão surpreendente em tão pouco tempo. A tarde chegou,
trazendo consigo a ansiedade pelos resultados do teste de DNA. Eduardo tentava disfarçar o nervosismo, ocupando-se com trabalho em seu escritório. Beatriz decidiu levar Mateus para um cochilo, enquanto Raíssa explorava a biblioteca da casa, maravilhada com a quantidade de livros. Às 4 horas, o interfone da guarita anunciou a chegada de Carlos. Eduardo sentiu o coração acelerar. O momento da verdade havia chegado. Carlos entrou no escritório com um envelope lacrado nas mãos. Seu rosto não revelava nada, mantendo o profissionalismo habitual. Os resultados chegaram, disse simplesmente. Quer chamar Beatriz? Eduardo assentiu e pediu a Helena que chamasse Beatriz e Raíssa ao escritório. Minutos depois, as duas entraram. Beatriz carregando Mateus, que acabara de acordar do cochilo. O resultado chegou, informou Eduardo, indicando o envelope nas mãos de Carlos. Beatriz sentou-se, com Mateus no colo. Raíssa permaneceu de pé, um pouco afastada, como se temesse intrometer-se naquele momento crucial para a família. Venha, Raíssa, chamou Eduardo, indicando uma cadeira ao lado de Beatriz. Você também faz parte disso. A menina aproximou-se hesitante e sentou-se, agradecida pelo reconhecimento. Carlos abriu o envelope e retirou os documentos, verificando-os rapidamente antes de olhar para Eduardo e Beatriz. O teste confirma com 99,998% de certeza que Mateus é filho biológico de Eduardo Monteiro e Beatriz Almeida Monteiro, anunciou com um sorriso discreto. Ele é Gabriel. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Beatriz foi a primeira a reagir, abraçando Mateus, agora oficialmente Gabriel, contra o peito, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se precisasse processar a informação, e então levantou-se, aproximando-se de Beatriz e do filho, abraçando-os juntos. "Ah, Gabriel", murmurou, beijando a cabeça do bebê. "Meu filho." Finalmente. Raíssa observava a cena com emoções conflitantes. Alegria por eles, certamente. Era visível o quanto aquela confirmação significava para Eduardo e Beatriz. Mas também havia medo. Medo de ser deixada de lado agora que Mateus era oficialmente Gabriel. Medo de perder a única pessoa que realmente importava em sua vida. Como se sentisse sua apreensão, o bebê estendeu os braços em sua direção. "Ha, ha!" chamou, agitando-se no colo de Beatriz. Eduardo e Beatriz olharam para Raíssa, compreendendo sua preocupação. Foi Beatriz quem falou primeiro. "Raíssa, venha aqui. Você é parte desse momento tanto quanto nós." A menina aproximou-se timidamente e Beatriz transferiu Gabriel para seus braços. O bebê imediatamente se aconchegou, segurando uma mecha do cabelo dela, como costumava fazer quando estava inseguro. "Ele pode ser nosso filho biológico, mas você é quem o manteve vivo e seguro quando nós não pudemos", disse Eduardo emocionado. "Isso cria um vínculo tão forte quanto o sangue." Raíssa olhou para Eduardo, surpresa com a declaração. "O senhor realmente acredita nisso?" "Acredito, Raíssa. E a prova está bem aí, no modo como Gabriel te reconhece e confia em você." Carlos pigarreou discretamente, lembrando a todos de sua presença. "Há mais algumas coisas que precisamos discutir", disse, profissional como sempre. "Primeiro, com esse resultado, a guarda definitiva de Gabriel será concedida a vocês, sem qualquer contestação. Segundo, temos elementos suficientes para iniciar uma investigação criminal contra Severino Farias por sequestro, falsificação de documentos e outros crimes." "E quanto a Raíssa?" perguntou Beatriz preocupada. "Bem, sendo menor de idade e sem responsáveis legais conhecidos, ela normalmente ficaria sob tutela do Estado, até completar 18 anos, provavelmente em um abrigo para menores." O rosto de Raíssa empalideceu. A ideia de ir para um abrigo, separada de Gabriel, era aterrorizante. "Não", disse Eduardo com firmeza. "Não vou permitir isso. Quero formalizar a guarda de Raíssa também. E, eventualmente, se ela concordar, iniciar um processo de adoção." Raíssa arregalou os olhos incrédula. "Adoção? O senhor quer me adotar?" "Se você quiser, Raíssa", respondeu Eduardo com um sorriso gentil. "Você já é parte desta família, mesmo que ainda não oficialmente." Beatriz assentiu, concordando. "Eduardo tem razão. Depois de tudo que passou, você merece um lar, uma família. E Gabriel precisa de você." As lágrimas que Raíssa vinha segurando desde que entrou naquela casa finalmente transbordaram. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela nunca ousara sentir. Eu
Eu quero. Sim, conseguiu dizer, entre soluços. Gabriel, sentindo sua emoção, acariciou seu rosto com a mãozinha, como se quisesse confortá-la. O gesto, tão pequeno, mas tão significativo, fez todos sorrirem. Está decidido, então, declarou Eduardo. Carlos, inicie os procedimentos para a adoção de Raíssa. Quero que ela tenha todos os direitos legais como minha filha. Será feito, garantiu Carlos. É um processo mais complexo que aguarda, mas totalmente viável, especialmente considerando as circunstâncias extraordinárias. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Renato, o investigador. Eduardo, temos uma situação, disse sem preâmbulos. Severino desapareceu, deixou o hotel onde estava hospedado e não foi visto na oficina. Meus contatos na polícia informaram que ele pode ter deixado a cidade. Eduardo franziu a testa, preocupado. Isso não parece bom, ele não é do tipo que desiste facilmente. Exatamente por isso estou preocupado. Vou reforçar a vigilância ao redor da sua casa e colocar alguns homens para verificar as estradas que saem de São Paulo. Se ele estiver planejando algo, entendo. Mantenha-me informado de qualquer novidade. Após desligar, Eduardo explicou a situação aos outros. Parece que Severino sumiu. Renato teme que ele possa estar planejando algo. Raíssa abraçou Gabriel mais forte, assustada. Ele é perigoso, Dr. Eduardo. Nunca vi seu Severino desistir de algo que quer. Não se preocupe, Raíssa. A segurança aqui é reforçada e Severino não chegará perto de vocês. Prometo. Apesar das garantias, a notícia do desaparecimento de Severino lançou uma sombra sobre o que deveria ser um momento puramente feliz. Carlos e Eduardo conversaram em particular sobre medidas adicionais de segurança, enquanto Beatriz levava Raíssa e Gabriel para o jardim, tentando distraí-los. À noite, após um jantar tranquilo, Beatriz surpreendeu a todos com um anúncio. Decidi estender minha estadia no Brasil, disse enquanto tomavam café na sala de estar. Preciso conhecer meu filho novamente, e também a nova integrante da família. Olhou carinhosamente para Raíssa, que corava com a menção. E quanto ao seu trabalho em Portugal? Perguntou Eduardo, surpreso, mas visivelmente feliz com a decisão. Pedi uma licença prolongada. Expliquei a situação e eles foram muito compreensivos. Tenho 6 meses para decidir o que fazer a seguir. 6 meses é um bom tempo, comentou Eduardo pensativo. Muita coisa pode mudar nesse período. O olhar que trocaram não passou despercebido por Raíssa. Havia ali uma história inacabada, sentimentos que nunca morreram completamente. Apenas foram adormecidos pela tragédia que os separou. Enquanto preparavam-se para dormir, Raíssa insistiu novamente em ficar no quarto de Gabriel. O bebê, exausto após um dia cheio de emoções, adormeceu rapidamente em seu berço novo. Ele está tão tranquilo aqui, comentou Raíssa, ajeitando a manta sobre o pequeno. Nas ruas, acordava assustado várias vezes durante a noite. Acho que sentia que não estávamos seguros. E não estavam, concordou Beatriz, que viera dar boa noite ao filho. Mas agora, graças a você, ele está em casa. Seguro, amado, com sua família. Vocês são a família dele, disse Raíssa suavemente. Eu sou apenas... Você também é família, Raíssa, interrompeu Beatriz com firmeza. Família não é apenas sangue, é cuidado, é amor, é sacrifício. E você demonstrou tudo isso por Gabriel. A menina sorriu, tocada pela sinceridade nas palavras de Beatriz. Obrigada por me aceitar, mesmo sendo quem sou. E quem você é, Raíssa? Perguntou Beatriz, curiosa. Uma menina sem estudo, sem família, sem nada a oferecer. Beatriz balançou a cabeça, discordando. Não, Raíssa. Você é uma jovem corajosa, inteligente e com um coração enorme. Tem muito a oferecer, muito mais do que imagina. E agora tem uma família que vai ajudá-la a descobrir todo o seu potencial. Quando Beatriz saiu, Raíssa permaneceu sentada na poltrona ao lado do berço, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De uma existência de luta diária pela sobrevivência nas ruas, para uma casa luxuosa, com pessoas que pareciam realmente se importar com ela. Era difícil acreditar que tudo aquilo era real, que não acordaria de repente de volta à dura realidade das ruas, mas o calor do quarto, o som suave da respiração de Gabriel e as promessas de Eduardo e Beatriz lhe davam esperança de que, talvez, finalmente, a sorte havia virado a seu favor. No quarto principal, Eduardo também refletia sobre as reviravoltas recentes. Ter seu filho de volta parecia um milagre, algo com que ele não ousava mais sonhar após tantos anos. E Beatriz,
Sua presença na casa trazia lembranças do que eles haviam sido um dia, antes da tragédia. Poderiam reconstruir algo a partir das ruínas de seu casamento? Era cedo demais para pensar nisso, mas a possibilidade existia, como uma pequena chama de esperança. E Raíssa, aquela menina extraordinária que surgira do nada e se tornara tão importante em suas vidas. Eduardo estava determinado a dar-lhe tudo o que ela merecia: educação, oportunidades, mas principalmente amor e segurança. Ela seria sua filha, no coração e na lei. Com esses pensamentos reconfortantes, Eduardo finalmente adormeceu, sem saber que, a quilômetros dali, Severino Farias observava fotografias da mansão, planejando seu próximo movimento. Se não podia ter o menino pela via legal, encontraria outra maneira. Aquela criança valia uma fortuna, e ele não desistiria tão facilmente. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que gradualmente começou a parecer normal para todos na mansão de Alphaville. Gabriel adaptava-se surpreendentemente bem à nova vida, como se, de alguma forma, seu pequeno coração reconhecesse que estava finalmente em casa. Seus progressos eram notáveis. A saúde se fortalecia a cada dia, e ele começava a explorar a casa com passos ainda hesitantes, sempre seguido de perto por Raíssa ou Beatriz. Eduardo, que antes vivia praticamente no escritório, agora fazia questão de estar em casa para o café da manhã e voltava a tempo do jantar. Nas manhãs de sábado e domingo, levava Gabriel para pequenos passeios pelo jardim, mostrando-lhe as flores, os pássaros e os peixes coloridos do lago. Eram momentos preciosos que ele guardava no coração, compensando um pouco o tempo perdido. Beatriz, por sua vez, dedicava-se a conhecer o filho novamente. Passava horas brincando com ele, lendo histórias, cantando canções que ele não se lembrava, mas que faziam parte de sua primeira infância. Também se aproximava cada vez mais de Raíssa, reconhecendo na menina uma inteligência viva e uma sensibilidade que precisavam apenas de oportunidades para florescer. Você deveria voltar a estudar, Raíssa, sugeriu Beatriz enquanto ajudavam Helena a preparar o almoço de domingo. Tem uma mente brilhante que merece ser cultivada. Raíssa, que aprendera rapidamente a usar os utensílios sofisticados da cozinha, sorriu timidamente. Eu gostaria sim, sinto falta de aprender coisas novas, mas estou muito atrasada. Parei na 7ª série há quase 3 anos. Isso não é problema, garantiu Beatriz. Existem programas de aceleração para quem precisa recuperar o tempo perdido. E, se preferir, podemos contratar professores particulares até que você se sinta preparada para voltar à escola regular. Os olhos de Raíssa brilharam com a possibilidade. Eu sempre quis ser professora, confessou. Lá em Caruaru, minha professora de português, Dona Eulália, me inspirava tanto. Ela dizia que livros são portas para outros mundos e que quem ensina abre essas portas para seus alunos. É uma bela forma de ver a educação, concordou Beatriz. E você tem o dom natural de quem sabe ensinar. Vejo como explica as coisas a Gabriel, com paciência e clareza. Naquele mesmo dia, durante o almoço, Beatriz comentou sobre o desejo de Raíssa de voltar a estudar. Eduardo imediatamente mostrou-se entusiasmado com a ideia. Vou falar com a diretora do Colégio Ateneu, disse, referindo-se a uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo. Eles têm um excelente programa de reintegração para alunos que precisam recuperar conteúdos. E até lá podemos começar com aulas particulares aqui em casa. O Ateneu? Raíssa arregalou os olhos. Mas é uma escola para gente rica, não é? Eduardo sorriu, compreensivo. É uma escola para jovens que querem aprender, Raíssa. E você será minha filha, merece o melhor. Mas e se os outros alunos, se eles perceberem que não sou como eles? Você é exatamente como eles, Raíssa, interveio Beatriz. Uma jovem com sonhos, medos, esperanças. O resto são apenas circunstâncias externas, que mudam. A conversa foi interrompida pela chegada de Carlos, que vinha trazer novidades sobre o processo de adoção de Raíssa e sobre a investigação contra Severino. O juiz da Vara da Infância e Juventude está impressionado com o caso, informou Carlos enquanto tomava café na varanda após o almoço. A história de como Raíssa cuidou de Gabriel nas ruas, arriscando sua própria segurança, criou uma predisposição muito favorável. Além disso, o fato de ela não ter nenhum parente conhecido que possa reclamar a guarda simplifica o processo. Quanto tempo você acha que vai demorar? Perguntou Eduardo, ansioso. Para a guarda definitiva, talvez alguns meses. Para a adoção plena, provavelmente 1 ano, considerando todos os trâmites legais.
mas estou otimista. Raíssa, que brincava com Gabriel no tapete da varanda, ergueu os olhos emocionada. Eu realmente vou ter uma família de verdade? Perguntou, a voz embargada. Você já tem, Raíssa, respondeu Eduardo gentilmente. Os papéis só vão formalizar o que já sentimos. Carlos sorriu comovido com a cena, antes de continuar. Quanto a Severino Farias, as notícias são menos animadoras. Ele continua desaparecido. A polícia está investigando seu envolvimento no sequestro de Gabriel há 5 anos, mas sem ele para interrogar, o processo está lento. Isso me preocupa, admitiu Eduardo. Severino desaparecido é mais perigoso do que Severino à vista. Reforçamos a segurança ao redor da propriedade, garantiu Carlos. E Renato tem homens monitorando possíveis contatos de Severino. Se ele tentar se aproximar, saberemos. Apesar das garantias, Eduardo não conseguia afastar completamente a preocupação. Conhecia o suficiente sobre homens como Severino para saber que a ganância e o ressentimento eram motivadores poderosos. E pelo que Raíssa contara, Severino não era do tipo que desistia facilmente. Nos dias que se seguiram, a vida na mansão continuou em um ritmo tranquilo. Eduardo começou a trazer mais trabalho para casa, instalando um sistema de videoconferência em seu escritório para poder participar de reuniões sem precisar ir à empresa todos os dias. Beatriz, que inicialmente pensara em alugar um apartamento, acabou aceitando a sugestão de Eduardo para ficar na mansão pelo bem de Gabriel. Raíssa, por sua vez, iniciou aulas particulares com professores contratados por Eduardo. Sua sede de conhecimento impressionava a todos. Em poucas semanas, já havia recuperado grande parte do conteúdo perdido nos anos fora da escola, especialmente em português e história, suas matérias favoritas. Ela tem um talento natural para línguas, comentou o professor de português após uma das aulas. E uma memória excepcional. Raramente preciso repetir uma explicação. Gabriel também prosperava. Sob os cuidados atentos de Beatriz, Raíssa e Helena, o bebê ganhava peso, aprendia novas palavras e tornava-se mais sociável a cada dia. Seus olhos, antes apreensivos, agora brilhavam com a confiança de quem se sente amado e protegido. Uma tarde, enquanto Raíssa ajudava Beatriz a organizar álbuns de fotografias antigas de Gabriel, a campainha da guarita tocou. Era uma visita inesperada. Javier Mendoza, o advogado que Severino havia contratado. Eduardo recebeu-o em seu escritório, com Carlos presente como precaução. "O que o traz aqui, doutor Mendoza?" perguntou Eduardo sem esconder a desconfiança. Mendoza, um homem de meia idade com ares de quem já vira de tudo na vida, pigarreou antes de responder. "Vim em nome próprio, senhor Monteiro, não representando Severino Farias. Na verdade, rompi minha relação profissional com ele quando descobri a extensão de suas atividades." "E por que deveríamos acreditar nisso?" questionou Carlos cético. Mendoza retirou um envelope da pasta que trazia. "Porque tenho informações que podem ajudar a localizar Severino e provar seu envolvimento no sequestro do seu filho há 5 anos. Eduardo e Carlos trocaram olhares surpresos. "Por que está fazendo isso?" perguntou Eduardo. "Pelo que sei, você e Severino têm uma longa história de colaboração em negócios de legalidade duvidosa." Mendoza suspirou, parecendo genuinamente arrependido. "Facilitar adoções para casais que não conseguem pelos meios legais é uma coisa, senhor Monteiro. Sequestrar um bebê de uma família e mantê-lo escondido por anos é outra completamente diferente. Quando Severino me procurou para forjar documentos para o menino, ele me disse que era filho de uma mãe adolescente, que não podia criá-lo. Só depois descobri a verdade." Eduardo estudou o homem por alguns instantes, tentando avaliar sua sinceridade. "O que tem nesse envelope?" "Endereços de propriedades que Severino possui sob nomes falsos, registros de telefonemas na época do sequestro e, o mais importante, o nome da mulher que estava com ele quando seu filho foi levado. Ela trabalhava como empregada doméstica para uma família vizinha à sua casa de praia em Ubatuba." Eduardo sentiu o coração acelerar. Aquela informação coincidia com o que a polícia suspeitara na época, e o sequestrador tinha a ajuda de alguém que conhecia a rotina da família. "Por que ela participaria disso?" perguntou, tentando entender. "Dinheiro, é claro. Severino pagou bem a ela. Mas há mais. Ele tem um comprador para o menino. Um casal rico do exterior que não pode ter filhos e está disposto a pagar uma fortuna por uma criança sem histórico. Então era por isso que ele manteve Gabriel escondido por tanto tempo", concluiu Carlos.
Estava esperando o momento certo para fazer a venda. Exatamente. O plano era forjar documentos completamente novos e levá-lo para fora do país. Mas Raíssa complicou tudo quando fugiu com o bebê. Eduardo sentiu uma onda de gratidão renovada pela menina que, sem saber, havia frustrado os planos de Severino e salvado Gabriel de um destino terrível. Vou levar essas informações à polícia imediatamente, disse Carlos, pegando o envelope. Se tudo isso for verdade, Severino será preso assim que for encontrado. Ele ainda está em São Paulo, informou Mendoza. Um dos endereços no envelope é de um sítio em Mairiporã, onde acredito que ele esteja escondido. Mas seja rápido. Ele está desesperado e, portanto, perigoso. Após a saída de Mendoza, Eduardo e Carlos discutiram o próximo passo. Decidiram acionar Renato e a polícia simultaneamente. Se Severino realmente estivesse no sítio de Mairiporã, seria encontrado e preso nas próximas horas. Enquanto isso, no andar de cima, Beatriz e Raíssa continuavam organizando as fotografias, alheias à visita que acabara de sair. Gabriel brincava no tapete ao lado delas, empilhando blocos coloridos que caíam invariavelmente, para sua grande diversão. Olha essa foto, Raíssa, mostrou Beatriz. Gabriel com 3 meses, no seu primeiro banho de piscina. Raíssa sorriu, observando a imagem do bebê rechonchudo, tão diferente do Mateus magro e pálido, que encontrara na oficina de Severino. Ele parecia tão feliz, comentou. E saudável. Ele era, confirmou Beatriz com um suspiro nostálgico. Nunca havia ficado doente até aquele dia. Raíssa hesitou antes de perguntar. Como foi? O desaparecimento dele, quero dizer. Beatriz ficou em silêncio por alguns instantes, como se reunisse forças para falar sobre aquele dia que mudara tudo. Estávamos na casa de praia, em Ubatuba. Eduardo tinha ido a São Paulo para uma reunião de emergência e voltaria no mesmo dia. Eu precisei ir ao médico na cidade e deixei Gabriel com a babá, uma moça chamada Cristina, que trabalhava conosco há alguns meses. Quando voltei, 2 horas depois, encontrei Cristina desacordada e Gabriel havia desaparecido. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Beatriz enquanto ela continuava. A polícia foi chamada imediatamente. Cristina disse que um homem havia invadido a casa, agredido-a e levado Gabriel. Mas havia inconsistências em seu depoimento. Ela desapareceu alguns dias depois, o que aumentou as suspeitas. Nunca foi encontrada. E vocês nunca receberam nenhum pedido de resgate? Perguntou Raíssa, confusa. Não, foi isso que desconcertou a polícia. Não parecia um sequestro comum por dinheiro. Suspeitaram de uma rede de adoções ilegais, mas nunca conseguiram provas concretas. Raíssa olhou para Gabriel, que agora vinha engatinhando em sua direção, sorrindo. Ele está de volta agora, disse suavemente. É o que importa. Beatriz enxugou as lágrimas e sorriu. Sim, graças a você. Gabriel chegou até elas e ergueu os braços para Raíssa, que o pegou no colo. O bebê imediatamente agarrou uma mecha de seu cabelo, como sempre fazia quando queria sentir-se seguro. Ra ama Gabi, balbuciou ele, com sua linguagem ainda em desenvolvimento. Sim, Ra ama muito o Gabi, confirmou Raíssa, beijando a testa do pequeno. Beatriz observava a interação com um sorriso sereno. Inicialmente, temera sentir ciúmes da ligação forte entre Gabriel e Raíssa, mas o que sentia agora era apenas gratidão por essa jovem extraordinária que havia cuidado de seu filho quando ela não pôde. A noite caiu sobre a mansão, trazendo consigo uma sensação de paz que há muito não era sentida por seus moradores. Jantaram todos juntos na sala de jantar, com Gabriel em sua cadeirinha alta, tentando comer sozinho e fazendo uma bela bagunça para a diversão geral. Após o jantar, enquanto Gabriel tomava banho com a ajuda de Raíssa, Eduardo e Beatriz conversavam na varanda, acompanhados por uma garrafa de vinho. Alguma notícia sobre Severino? Perguntou Beatriz, notando a expressão pensativa de Eduardo. Ele contou sobre a visita de Mendoza e as informações que ele trouxera. Renato e a polícia estão verificando o sítio em Mairiporã agora mesmo. Com sorte, teremos Severino sob custódia antes do amanhecer. E então tudo realmente terminará, comentou Beatriz com um suspiro de alívio. Poderemos seguir em frente sem olhar constantemente por cima do ombro. Eduardo assentiu, tomando um gole de vinho antes de perguntar. E como será esse seguir em frente para você, Beatriz? Voltará para Portugal quando tudo estiver resolvido? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Beatriz contemplou o líquido em sua taça por alguns instantes,
antes de responder. Inicialmente, esse era o plano. Mas agora, não sei. Gabriel está aqui. Raíssa está aqui. E você... Deixou a frase inacabada, mas seus olhos encontraram os de Eduardo, comunicando o que as palavras não diziam. Eu gostaria que você ficasse, disse ele finalmente. Não apenas por Gabriel, mas por nós. Talvez possamos reconstruir algo a partir do que sobrou. Beatriz sorriu, estendendo a mão para tocar a dele. Eu gostaria disso, Eduardo. Muito. O momento foi interrompido pelo telefone de Eduardo. Era Renato. Eduardo, encontramos o sítio, mas Severino não estava lá. Havia indícios de que ele saiu às pressas, provavelmente alertado por alguém. Encontramos algo preocupante, no entanto. Plantas detalhadas da sua casa em Alphaville, com anotações sobre o sistema de segurança. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava planejando invadir minha casa? Parece que sim. Reforçamos a segurança ao redor da propriedade, mas sugiro que fiquem atentos. Severino é perigoso, e pelo que vimos aqui, determinado. Após desligar, Eduardo explicou a situação a Beatriz, que imediatamente ficou alarmada. Deveríamos sair da casa? Ir para um hotel, talvez? Não. Se sairmos, seremos alvos mais fáceis. Aqui temos segurança reforçada, câmeras, alarmes. É o lugar mais seguro para estarmos agora. Naquele momento, Raíssa apareceu com Gabriel, já de pijama, e cheirando a sabonete de bebê. Ele quer dar boa noite antes de dormir, disse sorrindo. Eduardo e Beatriz abraçaram o filho, cada um por sua vez, enchendo-o de beijos que faziam o pequeno rir. Quando Gabriel começou a bocejar, Raíssa o levou para o quarto. Agora oficialmente seu quarto de volta, que fora cuidadosamente restaurado para recebê-lo. Depois de colocar Gabriel para dormir, Raíssa voltou à varanda para desejar boa noite a Eduardo e Beatriz. Está tudo bem? Perguntou, notando a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Eduardo hesitou, relutante em preocupá-la, mas Beatriz achou melhor que ela soubesse. Severino pode estar planejando vir até aqui, Raíssa. A polícia está procurando por ele, mas precisamos ficar alertas. Raíssa empalideceu. Ele não vai desistir, não é? Mesmo sabendo que Gabriel é filho de vocês, que tem uma família. Para homens como Severino, pessoas são apenas mercadorias, disse Eduardo com amargura. Mas não se preocupe, não deixarei que ele chegue perto de vocês. Naquela noite, Eduardo reforçou as ordens para a equipe de segurança. Guardas adicionais foram posicionados ao redor da casa, e o sistema de alarme foi configurado para sensibilidade máxima. Em seu quarto, ele deixou uma arma carregada na gaveta da mesa de cabeceira, algo que nunca fizera antes, mas que a situação agora exigia. No quarto de Gabriel, Raíssa recusou-se a deixar o bebê sozinho, dormindo na poltrona ao lado do berço, como nos primeiros dias. Beatriz entendeu e respeitou sua decisão, trazendo-lhe travesseiros e cobertores extras para que ficasse confortável. A madrugada avançou silenciosa sobre a mansão em Alphaville. Eduardo, incapaz de dormir, patrulhava a casa ocasionalmente, verificando janelas e portas, mesmo sabendo que o sistema de segurança era praticamente inviolável. Foi durante uma dessas rondas, por volta das 3 da manhã, que ele notou algo estranho. O alarme da área da piscina, normalmente ativo, estava desligado. Verificou o painel central e confirmou. Alguém havia desativado aquele setor específico. Com o coração acelerado, Eduardo pegou o telefone para alertar a equipe de segurança. Não obteve resposta. Tentou novamente, com o mesmo resultado. Algo estava muito errado. Correu até o quarto de Gabriel, onde encontrou Raíssa desperta, alerta como um animal selvagem que sente o perigo. Tem algo errado, sussurrou ela, antes mesmo que Eduardo falasse. Ouvi um barulho estranho lá fora, como se alguém estivesse arrastando algo. Fique aqui com Gabriel. Não abra a porta para ninguém além de mim ou Beatriz, instruiu Eduardo. Vou verificar o que está acontecendo. Raíssa assentiu, os olhos grandes e assustados na penumbra do quarto. Eduardo saiu, fechando a porta silenciosamente, e foi acordar Beatriz. Acho que temos um intruso, disse, enquanto ela se levantava rapidamente. O sistema de segurança da área da piscina foi desativado, e não consigo contato com os guardas. Severino? Perguntou ela, a voz trêmula. Provavelmente. Fique com Raíssa e Gabriel. Tranque a porta e não abra para ninguém. Vou verificar e chamar reforços. Beatriz segurou o braço de Eduardo antes que ele saísse. Tenha cuidado, por favor. Gabriel precisa de você. Nós todos precisamos. Ele assentiu, tocando o rosto dela brevemente antes de sair. No corredor,
Eduardo pegou seu celular e tentou ligar para Renato, mas não havia sinal. Alguém estava bloqueando os sinais de telefone na casa, o que explicava por que não conseguia contato com a equipe de segurança. Desceu as escadas silenciosamente, com todos os sentidos alertas. A casa estava estranhamente silenciosa, sem o zumbido habitual dos equipamentos eletrônicos. Verificou o painel principal de segurança e confirmou suas suspeitas. Todo o sistema havia sido desativado. Severino não estava sozinho, concluiu Eduardo. Tinha ajuda profissional, alguém que sabia como contornar sistemas de segurança sofisticados. Na sala de estar, Eduardo ouviu um ruído vindo da cozinha. Aproximou-se cautelosamente, lamentando não ter trazido a arma. Quando estava prestes a entrar na cozinha, ouviu a voz que reconheceria em qualquer lugar. Procurando por alguém, Monteiro. Eduardo virou-se lentamente. Severino estava parado no meio da sala, segurando uma arma apontada diretamente para ele. Não estava sozinho. Um homem corpulento, com aparência de ex-militar, estava ao seu lado. "Onde está meu filho?" perguntou Severino com um sorriso cruel. "Seu filho?" repetiu Eduardo incrédulo. "Gabriel é meu filho. O teste de DNA provou isso." Severino deu de ombros como se aquele detalhe fosse irrelevante. "DNA não significa nada para mim. O que importa é que aquele moleque vale muito dinheiro e você está atrapalhando meus negócios." "A polícia está a caminho, Severino", blefou Eduardo. "Você não vai conseguir sair daqui com Gabriel." "A polícia?" Severino riu. "Com os telefones bloqueados e seus seguranças incapacitados? Duvido muito." Nesse momento, ouviram um barulho vindo do andar de cima. Severino sorriu satisfeito. "Parece que meu sócio encontrou o que viemos buscar." Eduardo sentiu o sangue gelar. Havia mais alguém na casa, provavelmente subindo para os quartos onde estavam Beatriz, Raíssa e Gabriel. "Se você tocar em um fio de cabelo do meu filho..." Começou avançando instintivamente em direção a Severino. "Fique onde está", ordenou o homem apontando a arma mais firmemente. "Ou vai acabar igual aquela babá intrometida há 5 anos." A menção à babá confirmou o que Eduardo já suspeitava. Severino estava diretamente envolvido no sequestro original de Gabriel. "Foi você quem levou meu filho", disse, sentindo uma raiva que nunca experimentara antes. "Negócios são negócios, Monteiro. Nada pessoal. Tinha um cliente disposto a pagar muito bem por um bebê saudável de boa família. Seu filho estava no lugar certo, na hora certa." Eduardo estava prestes a responder quando ouviu algo que fez seu coração parar. O choro de Gabriel, vindo do andar de cima, seguido por um grito que ele reconheceu como sendo de Raíssa. Sem pensar nas consequências, Eduardo avançou contra Severino. O homem, surpreso com a reação inesperada, hesitou por um segundo antes de puxar o gatilho. O tiro errou por pouco, acertando um vaso decorativo que explodiu em 1000 pedaços. Uma luta se seguiu, com Eduardo tentando arrancar a arma das mãos de Severino. O outro homem tentou intervir, mas foi impedido por algo que nenhum deles esperava. Helena, a governanta, surgiu da cozinha empunhando uma pesada frigideira, que usou para golpear o cúmplice de Severino na cabeça. O homem caiu, atordoado. No andar de cima, Beatriz e Raíssa haviam barricado a porta do quarto de Gabriel com uma cômoda. Um terceiro invasor tentava forçar a entrada, enquanto Gabriel chorava, assustado com o barulho. "Ele vai entrar", sussurrou Raíssa desesperada. "A porta não vai aguentar muito tempo." Beatriz olhou ao redor procurando algo que pudesse usar como arma. Seus olhos caíram sobre um pesado troféu de golfe que Eduardo mantinha em uma prateleira. "Quando ele entrar, atacamos juntas", disse, decidida. "Você pela direita, eu pela esquerda." Raíssa assentiu, pálida, mas determinada. Pegou Gabriel do berço e colocou-o dentro do armário, escondido entre cobertores. "Fique quietinho, meu amor", sussurrou, beijando-o rapidamente. "Rá vai voltar logo." No momento em que fechou a porta do armário, ouviram a cômoda ser empurrada com força, cedendo finalmente. A porta do quarto abriu-se com violência, revelando um homem alto e magro com uma cicatriz no rosto. "Onde está o moleque?" exigiu ele, avançando para dentro do quarto. Beatriz e Raíssa trocaram um olhar rápido e, no momento seguinte, avançaram simultaneamente. Beatriz acertou o homem com o troféu, enquanto Raíssa empurrava um abajur em sua direção. O invasor, pego de surpresa pelo ataque coordenado de 2 mulheres, que ele esperava encontrar acuadas, cambaleou para trás. Aproveitando a vantagem momentânea, Raíssa correu para fora do quarto gritando por ajuda.
No corredor, trombou com alguém que inicialmente confundiu com outro invasor. Preparou-se para lutar, mas então reconheceu o rosto. Renato. O investigador, acompanhado por 2 policiais, havia chegado finalmente. Alertado pelo sistema de segurança da empresa, que enviara um sinal para seu celular quando foi desativado, Renato mobilizara uma equipe de emergência. Onde estão os outros? Perguntou ele rapidamente. Beatriz está no quarto com um deles. Eduardo está lá embaixo. Acho que com Severino, respondeu Raíssa ofegante. Gabriel está escondido no armário. Renato enviou um dos policiais para ajudar Beatriz, enquanto ele e o outro desceram para a sala. Na sala de estar, a luta entre Eduardo e Severino continuava. Apesar da diferença de idade e condicionamento físico a favor de Severino, Eduardo lutava com a força do desespero de um pai, protegendo sua família. Conseguira arrancar a arma das mãos de Severino, que agora jazia no chão, longe de ambos. Quando Renato e o policial chegaram, encontraram Eduardo sobre Severino, aplicando um golpe que aprendera em suas aulas de defesa pessoal. O cúmplice já estava imobilizado, graças à intervenção decisiva de Helena. Eduardo, chega, disse Renato, puxando-o para longe de Severino. Acabou. Severino, com o rosto ensanguentado, ainda teve forças para soltar uma risada amarga. Acabou para mim, mas e para você, Monteiro? Como vai explicar para o moleque que ele passou 5 anos longe da família porque você não conseguiu protegê-lo? Eduardo avançou novamente, mas foi contido por Renato. Não vale a pena, Eduardo. Ele vai passar muitos anos na cadeia. Justiça será feita. Mais policiais chegaram assumindo o controle da situação. Os 3 invasores foram presos e levados para fora da casa. Severino, antes de entrar na viatura policial, lançou um último olhar de ódio para Eduardo, que já subia as escadas correndo, ansioso para verificar se sua família estava bem. No quarto de Gabriel, Beatriz havia retirado o bebê do armário e o ninava, tentando acalmá-lo. Raíssa estava ao lado, acariciando os cabelos do pequeno, murmurando palavras de conforto. Quando Eduardo entrou, os 3 formavam um quadro de amor e proteção que fez seu coração apertar. Aproximou-se silenciosamente e abraçou-os juntos. Um abraço que englobava seu mundo inteiro. Acabou, murmurou. Ele foi preso. Nunca mais vai ameaçar nossa família. Gabriel, reconhecendo a voz do pai, estendeu os bracinhos em sua direção. Eduardo o pegou abraçando-o contra o peito, sentindo as lágrimas que não conseguia mais conter. Papa, disse Gabriel claramente pela primeira vez. Eduardo olhou para o filho, surpreso e emocionado. Ele te chamou de papai, exclamou Raíssa, com um sorriso radiante apesar dos olhos ainda úmidos de lágrimas. Sim, ele chamou, confirmou Beatriz apoiando a cabeça no ombro de Eduardo, formando um círculo familiar em torno do pequeno. Nos dias que se seguiram, a história do reencontro de Gabriel com sua família verdadeira ganhou as manchetes dos jornais. O caso de Severino e seus cúmplices tornou-se um dos mais comentados no meio jurídico, especialmente quando as investigações revelaram uma rede de adoções ilegais que operava há anos em várias cidades brasileiras. Cristina, a babá que desaparecera após o sequestro, foi finalmente localizada na Bolívia, onde vivia com medo de Severino. Seu depoimento foi crucial para reconstruir os eventos daquele dia fatídico em Ubatuba e para incriminar definitivamente Severino pelo crime de sequestro. Na mansão de Alphaville, a vida gradualmente voltou a uma nova normalidade. O sistema de segurança foi completamente renovado, agora com protocolos ainda mais rigorosos. Mas mais importante que todas as medidas físicas era a segurança emocional que se estabelecera entre aqueles que agora formavam, oficialmente, uma família. O processo de adoção de Raíssa avançava rapidamente graças à influência de Eduardo e ao carisma natural da menina, que conquistara até mesmo o juiz mais severo da vara da infância. Ela iniciara seus estudos no Colégio Ateneu, onde sua inteligência e determinação já a destacavam entre os colegas. Beatriz decidira permanecer no Brasil indefinidamente. Aceitara um convite para ser curadora convidada no MASP, um dos museus mais prestigiados da América Latina, conciliando sua carreira com a nova vida familiar que se reconstruía. Eduardo, por sua vez, reorganizara suas prioridades. Delegara mais responsabilidades na empresa para poder passar mais tempo em casa. Nas manhãs de sábado, levava Gabriel e Raíssa para passeios no parque, brincadeiras no jardim ou visitas à sorveteria favorita.
Eram momentos simples, mas preciosos, que compensavam um pouco do tempo perdido. Em uma tarde ensolarada de domingo, 6 meses após o resgate de Gabriel, a família reuniu-se no jardim para uma pequena celebração. Era o aniversário de Raíssa, o primeiro que ela comemorava com sua nova família. Eduardo e Beatriz haviam preparado uma surpresa especial. Documentos oficiais confirmando que o processo de adoção fora concluído. Raíssa era agora, legalmente,